Olá, então, para si, votos renovados de uma ótima noite de quarta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Praça da República, o seu hemiciclo da rádio, como habitualmente em direto nas noites de quarta-feira, aqui nos 92 FM da Rádio Sintonia, desde a cidade de Santa Maria da Feira. A Praça da República, com a condução a cargo de Nelson Pais, ainda a presença em estúdio do nosso habitual painel de comentadores, António Eusébio Coimbra Amorim, Alessandra Souza, Frutuoso Tomé e Paulo Oliveira, que vão estar então aqui nos próximos cerca de 2 horas a falar de temas que marcam a atualidade no Concelho de Santa Maria da Feira. Na primeira parte falaremos da última Assembleia Municipal, logo a seguir Mercado Municipal, ainda recentemente um evento lá, a Feira do Fumeiro, tivemos também a Feira do Mel, a habitual tradicional Feira do Mel que se faz no dia 20 de dezembro, também foi no Mercado Municipal, e depois numa parte final falarmos da campanha essa que parece que se vai, não é campanha, ainda é pré-campanha, que se vai começando a notar algum ruído entre PS e PSD, já está ali uma disputa acesa, parece que este ano vamos ter uma campanha quentinha, a disputa pela liderança do município promete este ano. São estes os temas, depois teremos as notas finais, na parte final, são estes temas da edição de hoje da Praça da República, que, como eu disse, começámos precisamente a falar de Assembleia Municipal. A praça que está mesmo quase a fazer 25 anos. Boa noite, meus caros. Boa noite. Frutuoso, em que dia é que é? Diz lá. 3 de março. 3 de março. Precisamente na próxima segunda-feira, a Praça da República faz 25 anos que teve a edição 0. Mas o Nelson Paz é que devia saber a data exata. Eu sei a data exata. E qual é a data exata? Além disso, tenho Tenho certeza que a minha resposta está correta. Frutuoso, eu tenho um CD com a edição 0 da Praça da República. Tenho um CD com a edição 0. Aliás, eu acho que já o trouxe Isso é bastante valioso. Tenho a edição 0 da Praça da República. Eu reformo a minha dúvida. Tens a certeza que a minha resposta está certa? Ou é 3 ou 8. Para mim ou é 3 ou 8. Não tenho a certeza. A data... Eu não sei se é 3 e saiu no jornal no dia 8. O programa que dia que era na altura? Foi feito ao sábado, a primeira edição. Muito bem. Foi feito ao sábado, precisamente. Agora Era ao sábado... Já vou ver isso, então. Era ao sábado... O Eusébio vai confirmar. Mas isso não está escrito. O doutor Pois Paulo. não, mas é calculadora dá. Sim. Na altura não dava na internet. Mas Sábado, foi feito ao sábado Se o programa foi ao sábado, e dava a meio o da Eusébio já semana. confirma qual é o dia. Entretanto, nós 25 anos passámos a dar o programa. há 25 anos estamos a falar Passámos a fazer o programa. 2000. Passámos a fazer o programa, entretanto, à semana, à quinta-feira, e a dar em repetição ao domingo de manhã. E na altura vinha uma reportagem... Saía no Terras da Feira. Não é? Saía no Terras da Feira na altura. 3 de março de 2000 foi ao sábado, não foi? Aqui é os sábados, aqui é os domingos. Pá. No calendário de Moselos, não sei. Sai. Um sábado foi o 4. Ao 4. E a 8 também não foi a coisa, foi uma quarta-feira. A quarta-feira é o dia que saiu ao Terras da Feira. Foi sábado, não foi? Não, O dia 8 4 é o sábado, É sábado, e foi dia dia 8 é uma Dia quarta-feira. Dia 8 é uma quarta-feira que eu digo que saiu ao Terras da Feira. Portanto, então terá sido a 4. 4 de março. Então, olha, Não então, foi a não sei. 3, nem foi a 3, foi a 4. Foi a 4. Dia- Dia 4 de março. Eu tenho uma cópia do jornal que O Dr. Google não que sei. o Frutuoso Tomé foi buscar, foi pesquisar o jornal e enviou-me o jornal da primeira edição. Sim, mas terá sido publicado depois na quarta-feira. Foi publicado a seguir. Sim, senhora, na altura eram José Ricardo Faria, eu ia dizer Frutuoso Tomé, não. Faustino Bernardo também era F, do CDS também era um F. Manuel Malícia e Ricardo Cardoso. Foram precisamente os 4 que deram Mas início. boas personalidades, por acaso, estão desaparecidas. Deram, Meias a, desaparecidas, vamos dizer. deram início à Praça da República, depois, entretanto, Sua vida profissional. veio Costa Amorim, veio Zé Manuel Leão, veio Alcina Fernandes, saudosa Alcina Fernandes, que também esteve por lá. Passámos a fazer o programa só no estúdio pequenino, depois veio o Rui Tavares também, no estúdio pequenino. Já são muitos anos de Praça da República, já são muitos anos, de facto. Domingos Pereira. Já por cá passou Tens que chamar essas pessoas todas. muita para vir gente. fazer um programa. Este painel, Um pavilhão. O Nelson está a preparar alguma edição especial para comemorar os 25 anos? o Paulo Oliveira, neste momento, já tem 10 anos de programa. É uma das pessoas que mais programas tem, o Paulo Oliveira. Com estas falhasitas, acaba se calhar por falhar alguns. Mas o Paulo Oliveira é uma das pessoas que mais programas tem. O Paulo Oliveira, o Anteiro Rezende,
Depois aquele painel do Antero Rezende, do Domingos Pereira, do Vítor Fontes e do Alferes Pereira também tem muitos programas, teve muitos programas mesmo, inclusive é com a particularidade de ter tido 2 estúdios diferentes. Fizemos programas no estúdio lá em baixo e no estúdio aqui em cima também. E há momentos fantásticos neste programa, de facto foram 25 anos com momentos, é verdade, muitos, mesmo grandes correr o mundo. Grandes momentos, aqui falou-se muita coisa, passaram por aqui, o Zé Manuel Leão esteve cá e depois foi a governador civil. Emílio Sousa, em termos, está aqui antes de assumir cargos políticos no Conselho da Feira. Depois de estar aqui, ele foi vice-presidente do PST, ou seja, diz o Eusébio, pronto, está garantido que eu serei o próximo líder do PST Conselheiro e vou passar, já estou a ver isto tudo. A Alexandra diz, é garantido que eu sou o próximo secretário de Estado de Educação. Tal e qual. Há 25 anos atrás, o Dr. Eusébio escrevia uns artigos muito interessantes no Terras da Feira, a defender a sua juventude social-democrata. Sim, e a minha freguesia também. O Frutuoso Tenho saudades desse tempo. O Frutuoso diz a minha bola de cristal que se prepara para dar seguimento àquilo que eu estava a dizer, que as pessoas daqui depois dão um salto. O Frutuoso prepara-se para ir para Lisboa, está aqui a dizer, a convite do líder do CDS, Frutuoso Tomé, assume um cargo em Lisboa. Fantástico, está aqui a dizer. Vai ter que assumir um cargo em Lisboa, Frutuoso Tomé. É o que diz aqui a minha bola. Ou seja, o Zé é candidato à sua estrutura local, eu vou para Lisboa e Alexandre vai para o... Alexandre também vai para Lisboa quando for o PS governo. Vocês podem dividir a casa. Alexandre tem garantido já um tacho daqueles grandes, É uma panela, uma panela daquelas grandes. Pedra, mas isto, ferro. Não, há uma coisa que eu costumo dizer que é assim, eu com as pessoas que passaram por aqui já um doutoramento conseguia fazer um executivo incrível na Câmara, independentemente das cores partidárias, fazia, juntava o A, o B, o C, o E, o X, o Y, o Z, fazia um executivo municipal indiscutível, resolver os problemas todos do Conselho. E o Nelson, com esta experiência toda de 25 anos, é candidato a quê? Sou candidato daqui a pouco a sair daqui de carro. Eu tive um dia complicado, saio daqui de carro, vou até a reunião. Sim. Vou dormir, aliás não vou dormir, ainda tenho umas coisas para preparar, de uma aula que tive antes de vir para cá, tenho umas coisas para preparar. Ou seja, em 25 anos não conseguiste ganhar nenhuma capacidade para ir para voar. Não, o meu objetivo não é voar. Uma panela. O meu objetivo é voar de outra forma, é trabalhar. Ir para Marte. O meu objetivo é trabalhar. Queres ir para Marte, é isso? Bem. Significa que nós não trabalhamos, olha o que tu estás a dizer. É um sonho. Eu não estou... agora olha o que tu estás Eu farto-me de trabalhar e tu dizes que diz o Eusébio, quanto a mim, o Eusébio disse assim, eu quero continuar na minha janela, na Misericórdia, a ver a banda a passar. A ver a banda a passar. E naquela janela passam, naquela janela vê-se a passar presidentes, vereadores, toda a gente passa lá. Ou seja, o Eusébio está sempre no papel de espionagem, então. O Eusébio está numa observador. O Eusébio está numa posição. É o que se pede, não é? Alguém comenta que só observa a primeira realidade. O Eusébio está numa posição fulcral, fantástica mesmo. É privilegiada, uma vista privilegiada. Acreditem que está mesmo. O Eusébio está numa posição fantástica lá. Mas eu vejo melhor do alto do Monte Coteiro. Lá vê-se do alto do Monte Coteiro vê-se bem Nogueira. Ainda se vê melhor. Mas vê-se bem Nogueira e vê-se bem também Nogueira e Moselos. Ele vê tudo Coteiro, e Lamas e vê-se o mar. Eu conheço alguém que diz que já começa a ter algumas dificuldades visuais e diz assim, mas eu não consigo ver bem os parvos ao longe. Não, mas o seu presidente da Junta de Freguesia de Moselos, todos os dias de manhã, ele mora mesmo ali ao lado do Coteiro, não é?
E sobe ao coteiro e eu gosto quase todos os dias. Ele não precisa subir, é da varanda dele. É da varanda dele, sim. Ele de casa dele consegue lá fazer, dar uma imagem. E a horas decentes, que muita gente não está a dormir. E ele publica, partilha a imagem e nesse momento eu logo a seguir coloco um gosto, porque ele coloca sempre aquela imagenzinha de Moselos, fantástica. Fantástico. Bem bonita. Meus caros, muito bem, falávamos dos 25 anos da Praça da República, que estão aí quase a chegar. Eu tenho algo para fazer, que de certa forma vai simbolizar esses 25 anos. Nós só lá para abril é que vamos festejar esses 25 anos. E vão receber uma coisa bonita. 25 anos. Já está pensada, mais ou menos idealizada. Será os 25 anos e um mês? É o IVA. É o IVA, o imposto. Já era para novembro. Frutuoso Tomé. Cabe ao Frutuoso dar o pontapé de saída na edição de hoje, precisamente a falarmos sobre a Assembleia Municipal. Precisamente. Frutuoso Tomé. Ora, boa noite, Alexandre. Boa noite, Eusébio e o Nelson, e quem nos estamos a ouvir na antena. Bom, em relação à última Assembleia Municipal, no qual estive presente, foi uma Assembleia Municipal pacífica. Há ali alguns períodos que o debate foi interessante na vertente política, como é óbvio, e o resto foi mais uma Assembleia que, enfim. De qualquer forma, eu quero fazer aqui algumas observações ou notas do período antes da ordem do dia, e uma situação que me chamou a atenção e no qual eu também quero comentar aqui hoje, aqui no programa. Foi uma moção apresentada pelo representante do Bloco de Esquerda, que tinha como título Preservar a memória do horror, a ação coletiva contra o ódio, preconceito, desumanização e a indiferença. Eu trago esta questão porque o senhor membro do Bloco de Esquerda quis comparar aquilo que está-se a passar, e que diga-se logo que é de lamentar imenso, que está-se a passar na faixa de Gaza, mas queria comparar a situação do presente com o Holocausto, no qual morreu 10 milhões de pessoas, pelo menos é um número mais oficial, mas se calhar número mais pessoas, comparar uma ação que foi um verdadeiro genocídio dos judeus, comparar, acho que o senhor representante do Bloco de Esquerda, do meu ponto de vista, foi demasiado infeliz. Pronto, enfim, eu não tive acesso ao conteúdo da moção, porque não está publicada, também diga-se passagem, pensou que era uma promessa deste Executivo, ou melhor, o candidato do nosso querido amigo, do Carlos, já falecido, mas foi uma proposta, quando fui há 4 anos atrás, que ia haver um site para a Assembleia Municipal, e decorreu este tempo todo, de facto, não existe, que era uma forma de se calhar ter alias, quem não tem acesso às moções, para ler o conteúdo, sim, só saiu o título. De qualquer forma, queria fazer esta referência que foi demasiado infeliz. Depois há outro ponto no qual eu também quero, enfim, que foi o resto, fica aquelas questões, que, enfim, das moções, pronto, agora vamos estar aqui a debater. Uma delas também é que o Bloco traz todas as assembleias, a questão da tarifa social da água, pronto, é uma bandeira, e as outras moções não vou estar aqui. Pediu Frutuoso, peço desculpa para tentar falar para o microfone mesmo. Desculpa. E pronto, aquela também é uma moção da CDU em relação ao Dia da Mulher, pronto, é pacífico. Também uma recomendação do Bloco de Esquerda, apelar que o Executivo que fizesse o apelo às pessoas estrangeiras para fazer o licenciamento, isso à partida, quem tiver interesse, eles, enfim, mas pronto,
são coisas que têm que levar algo a ser discutido, mas também esta aqui, por acaso, foi bem observada. E depois houve aquela questão da reclassificação do solo rústico. No meu ponto de vista, pensei que ia dar um bocadinho mais de discussão política, ficou um bocadinho aquém no meu ponto de vista. Explicações dadas pela senhora vereadora, que eu tenho o ploro, foram demasiado técnicas e pronto, e para o leigo fica, houve os artigos, não vou estar aqui a debater, mas de qualquer forma está a haver muito ruído no presente em Portugal em relação a esta questão, e pensou que até era hoje que era aprovada em especialidade a lei, a conhecida lei dos solos. Em relação aqui a esta área específica, obviamente que depois é fácil ver de quem eram os terrenos, depois se houve digamos, venda o terreno, promuto, seja o que for, é fácil depois isso verificar e depois cada um tira as conclusões devidas e as conclusões, enfim, pronto, as coisas são assim que se passam. Em relação depois, houve uma questão que foi colocada aqui por um camarada aqui de Alexandre, penso eu, pelo Daniel, uma observação, na questão de, quando ele falou no aumento da despesa nos 4 anos, a senhora vereadora, que tem o poder das finanças, ou não contava com a resposta, ou ficou muito surpreendida com a observação, ficou assim, ficou um bocadinho atrapalhada, mas é uma questão de análise de números e isto vale o que vale, mas os números é de uma ciência exata e as pessoas sabem ver que há se calhar algumas coisas que às vezes que vêm nos documentos que se calhar depois há alguma dificuldade em justificar, digo eu. Também houve ali uma questão colocada pelo deputado, pelo membro da Iniciativa Liberal, em relação ali na zona que está a haver também muita polémica e ruído ali na zona da Escola Fernando Pessoa, porque houve ali uma alteração da postura do trânsito, no qual o Sr. Presidente da Câmara disse que estava-se a prever um período de experiência, porque os técnicos estavam a verificar, mas que isto, eu Frutuoso também faz o seguinte comentário público: basta ter uma sinalização que numa zona escolar que a velocidade tem que ser reduzida, que já é o suficiente para os carros andar com uma velocidade dentro do limite legal, que aí já a diminuição do risco de acidente. Obviamente que hoje os pais dos nossos queridos filhos não levam o seu filho dentro da escola porque não é possível. Pronto, isto é hoje as coisas são como são. E penso eu que esta postura que está em experiência, penso que não está a resultar muito bem, segundo alguns comentários que foram feitos à minha pessoa. Por isso não entendo, enfim, bom, vamos dar o benefício da dúvida aos decisores políticos. Agora, a questão o ponto no qual também que penso que foi mais político e que agaceu um bocadinho a Assembleia Municipal, é a velha questão da revisão do tarifário da Indágua. Aí o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Manuel Albergaria, foi inteligente, encostou, como se diz na gíria, o Carlos Martins às cordas, quando disse que o Carlos Martins esteve na concessão. Foi uma tirada feliz do Sr. Presidente da Câmara, e depois os argumentos dos membros do PC a defenderem a Indágua, no qual eu também noto que já é algum incómodo porque, de facto, a água aqui no nosso concelho é das mais caras, mas, neste caso, da água, até melhor, em todas as situações do nosso concelho,
para o bem e para o mal, o PSD feirense é o responsável, porque até o presente foi sempre o partido que governou o nosso concelho. Mas, especificamente, na questão da água, obviamente que a minha opinião é pública, não vou estar aqui a repetir, mas o grupo Indáqua não tem só aqui a água aqui na feira, tem em Matosinhos, Vila do Conde, Oliveira das Meias, depois tem Águas de Barcelos, Águas de Passo Ferreira, Águas de Marco. Porque raio de carga de água é que na feira é água ainda mais cara que estes concelhos? É qualquer coisa aqui que me escapa. Ou seja, o contrato que foi realizado entre o Concelho de Santa Maria da Feira e a Indáqua não defendeu os interesses dos feirenses. Concluo que isto é fácil de concluir. É um contrato que está bem blindado. Tudo que for positivo para a Indáqua está preto no branco. Os pareceres que saem da entidade reguladora, se for favorável à Indáqua, a Indáqua põe logo em vigor. Caso contrário, faz lei de morta, enfim. E pronto, o nosso Conselho, o nosso Executivo está a começar a ter algumas dificuldades em defender a sua causa. Isto é uma questão que na próxima campanha vai ser, num ponto de vista, vai ser bastante debatida e penso que o PSD local vai ter algumas dificuldades em defender. Obviamente vem com o argumento que o Conselho, como disse o Sr. Presidente da Câmara, na última Assembleia Municipal, que está coberto por 97% do território, tem dúvidas, mas penso que são legítimas ter estas dúvidas, tanto é que nesta semana tive o prazer de observar numa das principais freguesias do nosso concelho, na Vila São João de Ver, no qual o Sr. Presidente publicou uma fotografia a elogiar o trabalho que estava a ser feito pela Indáqua, que estava a ser construído o saneamento na quinta, peço desculpa, na rua vai para Campo Grande, que por acaso é uma rua que eu conheço relativamente bem. Há lá um conjunto de casas e só em 2025 é que está a ser construído o saneamento. Por isso, acho que os 97% tem alguma dificuldade em 2 ou 3 ruas só. Tem alguma dificuldade em aceitar, mas obviamente que há a verdade pública e o Sr. Presidente da Câmara não vai pôr não pensou que não ia ousar a mentira pública, penso eu. Bom, e em relação à questão da questão da Indáqua, o aumento do preço, eu penso que é superior à inflação. E depois não é só questão de subir a água, depois aquilo se nós verificarmos a fatura que recebemos em casa, aquilo é taxinhas e taxas e tudo mais alguma coisa que depois no somatório dá um número considerável. E depois, obviamente, e não põe em causa a legalidade, pois também como é conhecimento público, há muita boa gente que ainda continua a utilizar a água do seu poço. E obviamente que ainda há para manter, agora vou falar de cor, penso eu que é 10 milhões de lucro anual, é um número muito interessante. Obviamente que para manter lucro, e eu que estou à vontade, pertenço a uma área política que defende os privados, a iniciativa privada, mas depois ainda há que utilizar uma técnica que as pessoas que não utilizam fazem o cálculo da via saneamento e depois, mesmo que não gasta água, paga uma percentagem, digamos, de um consumo que não existe, mas para manter a sua margem cobra. E isto, obviamente, com permissão da Câmara, significa que o contrato, quando foi realizado, a revisão do contrato, sempre que o PS é à frente dos destinos na gestão do nosso Conselho, sempre permitido pelo Executivo. Por isso, eu volto a repetir, esta questão da Indáqua, o único responsável é o PC feirense. Em relação depois às ausências nos concursos em relação ao Túnel da Cruz e do Castelo,
com o qual o Sr. Presidente da Câmara, com um argumento que, e é verdade, que não é só aqui no Concelho de Santa Maria da Feira que os concursos ficam desertos. Bom, isto não pôs em causa a vontade da realização destas obras, mas com certeza o Sr. Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Dr. Amadeu Alves Garia, deve ter conhecimento do Código de Contratação Pública. Há uma forma, caso que isto seja de prever, porque o Presidente da Câmara, acima de tudo, tem que ser gestor, e uma das funções do gestor é fazer o planeamento e prever as situações. Um bom gestor, digo eu. Há lá um artigo no Código que tem como nome consulta preliminar, ou seja, podia pedir, fazer uma consulta ao mercado, entrar com algumas empresas, mesmo aquelas empresas como... Ou pré-consulta? Não, é preliminar. Preliminar, exatamente, ao mercado. Consultar umas empresas, com certeza o Sr. Doutor Amadeu Alves conhece as empresas especialistas, tanto nas obras no Castelo, ou até para fazer túneis, e assim informava aos números, aos técnicos da Câmara, e assim se calhar o concurso já não ficava desertos, digo eu. De qualquer forma, volto a repetir aquilo que já disse neste programa, em minha opinião pessoal, isto é uma obra do Estado, não tinha nada que ser a Câmara de Santa Maria da Feira a ficar, digamos, com isto bebé nos braços, porque a questão do túnel não vai só servir a nossa zona, mas sim a toda a área envolvente aqui das terras de Santa Maria. Mas é uma opção política e, enfim, as opções têm suas consequências. Bom, resumindo, penso que foi isto que se passou em bom rigor na última Assembleia Municipal. Isso. Muito bem. Alexandra Sousa. Alexandra esteve lá enquanto deputada. Boa noite a todos, Nelson, colegas do painel, a quem nos vê, a quem nos ouve. Sim, também estive presente nesta Assembleia enquanto deputada e partilho um bocadinho de algumas das ideias do Frutuoso. A moção que ele destacou aqui também foi bastante destacada lá, e o argumento utilizado pela maioria dos deputados e pelo voto que tiveram foi de encontro a essa comparação, essa analogia que também não concordavam, e portanto de destacar essa moção por esta parte mais negativa que fez com que realmente ela não passasse. Depois tiveram também lá a moção para mais uma vez fortalecer o Dia da Mulher no dia 8 de março e apelar a que realmente se continue a lutar pelas questões em que e pelas problemáticas em que as mulheres ainda têm que lutar em pé de desigualdade. E lembrar aqui que vai haver um encontro nacional em Aveiro, acho que não me falha a memória, para comemorar esta data. Isto foram algumas das moções. Também houve a moção da tarifa social, que também é levada muitas vezes com o enfoque de poder, de certa forma, ajudar e aliviar as instituições, que, no meu ponto de vista, também seria algo positivo. Depois foi também a parte mais financeira, mais económica, questões que vêm diretamente de questões legais que têm que ser, procedimentos legais que têm que ser adotados, e também questões muito, muito técnicas. Acho que esta Assembleia foi um pouco técnica, tinha poucos pontos, eram apenas 10, mas foi bastante técnica.
E os assuntos que realmente mais questões políticas e que poderiam dificultar algum entendimento foram realmente a tarifa social e a questão do aumento das taxas da água. Relativamente à lei dos solos, é um pouco ir atrás do prejuízo, segundo aquilo que foi também lá explicado. Temos um PDM que ainda não está pronto e que já deveria estar. E leva-me a dizer que temos falta de planeamento neste sentido. E agora está-se a tentar encontrar a solução que é permitida na lei, tal como o Frutuoso também referiu aqui. Depois teremos a obrigação de averiguar como é que são feitas estas aquisições e estas alterações, quem são os seus proprietários, o que é lá feito. O que foi lá explicado é que, ao abrigo do PDM, não se pode estar à espera de ser possível temos bastante interesse económico para os nossos terrenos e, portanto, é uma forma de não deixar, passa a expressão, de não deixar fugir o investimento em Santa Maria da Feira. Desta nova lei é possível fazer algumas alterações e, por isso, é isso que está a acontecer. Pelas plantas que foram enviadas, há manchas em várias zonas do nosso concelho. Algumas não se percebe muito bem o que é que lá será efetivamente colocado. Sabe-se que na zona da Lusoparque está relacionado com a Lufthansa. Tem depois uma outra mancha muito grande aqui na zona do Mercadona, Santo André, que vai até à zona do Roligo, acho que é assim. Rio Mião é... Gonduf, obrigada. O Roligo é mais na zona industrial. E, portanto, na zona de Santa Maria de Lamas também aparece lá uma grande mancha na antiga zona do PEC, mas não houve assim muitos esclarecimentos relativamente ao que é que lá se iria instalar, para além da Lufthansa, que já é um assunto que tinha sido trazido a público. Relativamente também à questão do trânsito, que também foi lá levantada, a informação que foi dada é que, porque havia uma preocupação de quando há este tipo de alterações da sinalética, se por acaso não houvesse aprovação daquela sinalética, se houvesse lá um acidente, o que é que poderia acontecer? O Sr. Presidente esclareceu de que é possível haver uma situação provisória para analisar, desde que exatamente as autoridades estivessem informadas, e foi garantido que as autoridades estavam a acompanhar todo o processo e que estavam a estudar a melhor solução para aquele local. Obviamente que se falou bastante nas questões de cidadania, que é a grande dificuldade que se tem quando se para em segunda fila para deixar os filhos na escola. Portanto, se calhar temos também aqui que educar, temos que nos educar todos nós, não é? Porque nós também, quando vamos levar os nossos à escola, queremos deixá-los o mais perto possível, mas tem que haver aqui esta sensibilidade também para as questões de segurança, de trânsito, da fluência de trânsito, das pessoas que vivem ali perto, que têm também alguma dificuldade em circular naquela zona. O último ponto foi realmente a questão da Indáqua, e que o Sr. Presidente não se quis alongar muito nos argumentos. Fala que o contrato só se pode rever daqui a uns anos, portanto, por vontade dele, não aumentariam a água, mas é o que está no contrato, tem que se cumprir. E caso não se cumpra, pela experiência que ele tem e o conhecimento que tem, ficará sempre muito caro para os contribuintes, e que outros concelhos que tenham feito essa repescagem do contrato não saíram beneficiadas.
eu julgo que já temos tempo suficiente para estudar este contrato e ver até que ponto podemos ou não ajudar os feirenses nesta situação. Não sei se revogando o contrato, se renegociando ou até do próprio erário do Conselho, da autarquia, poder, de certa forma, dar algum contributo ou alguma ajuda aos feirenses. Sandra, peço desculpa interromper, nós se calhar temos que ir a montante e saber o porquê, que tipo de contrato que foi assinado. O porquê, assim, eu não sou muito de procurar os culpados. Tudo na vida tem um princípio. Não sou muito nesta fase, não nos interessa os culpados. Interessa-nos encontrar uma solução. Eu compreendo aquilo que tu estás a dizer, mas neste momento só existe um culpado porque estes anos todos só o PSD que esteve à frente dos destinos da Câmara Municipal. Mas mais do que encontrar um culpado, é preciso encontrar uma solução para os feirenses. Portanto, se cada vez, a cada ano, há aqui um aumento da água, também tem outros concelhos que a água é cara, mas tem que se encontrar uma solução. E é comprado todos no mesmo Exatamente, local. Era isso que eu ia agora a mesma entidade, terminar por dizer. Uma coisa que não se compreende é a questão de haver uma disparidade de preços praticados pela mesma empresa e por uma questão que é um bem essencial, que é a água, não é? E haver uma disparidade de preços em diferentes concelhos, quando a água, desculpem-me, vem do mesmo sítio, quem pratica o serviço é a mesma empresa, porque é que nos concelhos os preços são mais baixos e em Santa Maria da Feira, infelizmente, aparecemos nas notícias pelos piores motivos de termos a água, uma das águas mais caras do país. Falou-se também a questão do ambiente, não é? Que havia a ideia de que vamos cobrar mais valor na água para que se poupe água. Não sei se este argumento vale, porque não me parece que assim seja. Um dos assuntos que eu deixei agora para finalizar, fui eu própria que questionei o Sr. Presidente no sentido de como é que estariam as situações da UNIR em Santa Maria da Feira, se as questões já estavam a ser minimizadas em locais que ainda persistiam os problemas, e a informação que foi dada é que está em conversações com a empresa, que é ela que os munícipes devem endereçar as suas queixas e será a empresa que tem que resolver. Isto nós também sabemos, mas o Presidente da Câmara deverá ter todo o interesse em também poder ajudar os seus munícipes, como ajudou no início desta empresa UNIR a trabalhar no nosso concelho, e depois não é, como ele referiu lá, não é uma árvore que faz a floresta, mas sim enquanto houver um município que não esteja servido por questões de saúde, por questões de trabalho ou por questões escolares, eu acho que temos que ter a obrigação de resolver ou tentar resolver esta questão. E, portanto, espero que efetivamente as conversações sejam céleres e que as pessoas que precisam de utilizar os transportes consigam ver a sua vida mais facilitada, porque obviamente algumas já tomaram outras medidas, foram para concelhos vizinhos para poderem ter uma mobilidade mais assegurada, outras passaram a ter despesas do seu próprio bolso para conseguirem chegar onde têm que chegar, e temos ali algumas freguesias que não estão a ser acauteladas da mesma forma que outras do nosso concelho. Portanto, mais uma vez, uma questão de mobilidade que já falamos aqui muitas vezes, que não está assegurada no nosso concelho. Muito bem, Alexandra Sousa, em relação à última... Só duas notas muito breves. Primeiro, o artigo... muito rápido. É rapidíssimo. É o artigo 35 do Código dos Contratos Públicos, quando eu referi que era uma alternativa para os concursos não ficar desertos, e também queria sublinhar, que esqueci-me de referir na minha primeira intervenção,
Há uma frase da noite, do meu ponto de vista, que é do Dr. Carlos Seixas, que eu fui defender nesta questão da Indáqua, que ele disse lá com esta frase brilhante: o preço não é barato. Para não dizer que é caro. De facto, Eusébio. mostra a inteligência emocional. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Ao O Eusébio, Frutuoso, ao Alexandre. Eusébio hoje está contente. Estou muito contente, muito contente. Mas não tem a ver com a questão da Assembleia, nem com a questão. Estou contente pela situação. Pronto, não. Dizer o seguinte: o Frutuoso foi fazendo. Eu penso que a Cristina Terreira agradece a IATA que o Frutuoso acabou de fazer aqui de viva voz, uma IATA daquilo que se foi passando basicamente na Assembleia. Não, eu tive ontem, até por causa de saber o que é que poderia ter acontecido lá na Assembleia, que eu não estive presente como vocês os dois, e parece-me que efetivamente aquilo que vocês disseram é um bocadinho o retrato do que se passou. Portanto, acabou por ser uma Assembleia pacífica comparativamente com outro tipo de Assembleias que têm eventualmente aqueles pontos que pudessem às vezes criar mais alguma fricção à partida, que pudesse haver ali entre os partidos, entre o PSD e a oposição, acabou por passar assim a passar, portanto não houve assim muito alarido, não houve muitas questões criadas, mesmo até no período anterior do dia, que normalmente se utiliza para fazer algumas perguntas ao Executivo. Eu penso que foram questões que foram levantadas, mas que o Executivo respondeu sem entrar com muitos pormenores, mas também sem se queimar, sem se beliscar. Portanto, foi uma questão pacífica. Penso eu que foi feito na Assembleia, mas se fosse assim à mesa de um restaurante também era igual, porque estava tudo muito bem disposto e tudo pacífico. Falar destes pontos aqui que vocês foram salientando, eu pegava aqui na questão do aumento das despesas. Houve ali efetivamente a propósito da questão da situação do erário municipal, em que penso que foi o Daniel do PS que foi até mais acutilante nessa parte, e ao contrário do Frutuoso, eu penso que a vereadora do Património e das Finanças, ela respondeu obviamente não estaria à espera, portanto, não conseguiu discriminar quase na primeira intervenção, depois na segunda ela até se foi mais discriminativa nos pormenores, mas referiu basicamente que aquelas despesas correntes têm aumentado pelo aumento das transferências das competências por parte do Estado. Eu até dou barato estar de acordo contigo, mas depois se fizer este tipo de análise temos que verificar os documentos. Está bem, mas isso, repara uma coisa, ali é uma questão claro. Que a Câmara apresenta o estado da economia da Câmara, apresenta aquela situação. Obviamente que isto também já passou pelo crivo da oposição na Câmara Municipal, e se calhar aí tem até acesso a outros documentos e tudo mais, que se calhar os deputados também estamos a falar ali de uma apreciação, e portanto não é propriamente estar ali a conferir nem é objetivo, nem é objetivo e tal. Tanto é que o Sr. Presidente receber 11 carros de IRS passo 4, substituídos. Sim, e eu penso que ela acabou por explicar a questão da segurança nos OSS, refeições, que paga mais e tal. E nós, todos nós temos uma noção que isso efetivamente aumenta as despesas da Câmara. Obviamente que também criaram-se, mas a Câmara também tem tido mais receitas. Claro, teve mais receitas, até seja através do orçamento do Estado, seja através de receitas próprias, com as vossas chamadas taxas e taxinhas, e não sei, mas a verdade é que tem, e eu noto, até pela minha atividade profissional, que a Câmara tem estado, que houve uma altura em que, do ponto de vista contranacional, e inclusive até dessas taxas, que houve ali um período a seguir à pandemia, que eu penso que isto foi um bocadinho também, de alguma forma, dar um bocadinho de fôlego aos comerciantes e às pessoas que têm as suas lojas abertas, portas abertas, em que não foram tão acutilantes, e que agora, decorrido este tempo todo, depois da pandemia, entenderam que, sim senhor, foram pontos nos is, obrigar as pessoas a cumprir com aquilo que está determinado. Eu não sei qual é que foi a opinião do Daniel que colocou esta questão.
O Daniel estranhou, porque aquilo que eu eu- estranhou eu- um aumento de eu 18 pessoalmente- milhões, 18 milhões No- em despesas, ao longo em despesas correntes. Sim. Dos 4 anos. Eu não sei qual é que foi a conclusão que o Daniel ficou, mas eu vou dar o meu pensamento. E assumo que posso estar errado, publicamente. Não me Eu convenceu. também não falei com a vereadora, Não- também não- não estou não- não estou me a falar daquilo que é o meu não, conhecimento. não é? não me convenceu, e desde já também agradeço publicamente ao Daniel por esta questão. Uma questão de veras interessante, no qual ouvi a resposta da senhora vereadora nos dois períodos, e no qual a mim, forçoso também, não me convenceu. Pronto, nós não podemos ter, esse direito, claro, e apesar de... O que eu digo é que as explicações são plausíveis e Não, que não, de alguma forma não justificam. digo Podem contrário. dizer assim, Não opá, digo- não é suficiente. não digo Bem, contrário. mas isso, Eu então, se digo- calhar já eu digo- compete à oposição dizer assim, senhora vereadora, Não. existe isto, mas atenção, aí um a ponto. transferência Aí- implica uma despesa corrente X. Zébio, aí um ponto. Quem tem que justificar porque é paga para isso é a senhora vereadora. Não, a senhora vereadora justificou o aumento. Diz, tivemos este aumento e diz, este aumento foi com isto, com isto, com isto. Se a oposição acha que Foi aquela justificação muito não vago, muito vago, retrata que era a real- natural, Oh, é natural porque ela não estava ouve. preparada. Não estava preparada, que Se ia a obrigar, oposição acha que a explicação dada pela vereadora Sim, que eu não defendo- retrata a exato. realidade, só Exato. tem que dizer assim, a senhora Exato. vereadora É aí que diz concordo. isto, Sim, mas isso não bate certo com isto, com isto, com isto. depois Pronto. compete E aos terá que senhores, fazer. vereadores, Exatamente, colocar as o questões. contraditório é precisamente Isto é se a isso, não é? capacidade, se a Câmara responder, porque também penso que tem alguma dificuldade em responder às Pois, Pronto, questões. então isso é outra também coisa, é. pronto. Exato. Mas o Sr. Presidente disse que, pronto, se está lá alguma coisa, Exatamente. entretanto Olha, vai dar resposta. A Vai dar Alexandre resposta, é não é? objeto dessa espera. E há uma coisa que é o seguinte, os seus- Não entendo qual é a dificuldade em responder. tu tens de perceber que é o seguinte, Eu os seus percebo, deputados eu estão percebo. sentados e, portanto, eles têm a oportunidade de esperar. Claro, Não tem problema claro, nenhum. Sim, Mas sim, olha, sim. cansam muito. Mas ó, esperar ó, muitos anos, muitos Estou a meses. brincar convosco. Ó, doutor Estou a José, brincar Mas é convosco. verdade, pronto. estamos sentados. É Sabe uma que está observação muito muito bem, confortável, mas olha que estamos demasiado tempo sentado, está a prejudicar a coluna, não sei se sabe. Sim, e ganha calo, não é? Portanto, e começa a ganhar calo. É complicado se ganha calo naquele sítio. Exatamente. Naquele Por sítio isso que está a é que o pensar é muito Presidente está complicado. Mas a sempre oposição nervoso, com não calo levantar-se. não é mal todo, porque tem muito mais experiência. Eu quando debato com alguém que tem calo na discussão, a gente tem mais dificuldade. Tem mais dificuldade. Está... Pronto, mas eu estou a falar com dois debatentes que têm calo suficiente para me contrariar. Para me contrariar. E portanto isto estou à vontade. Isto não estou à vontade. Vocês têm muito calo para me contrariar. Agora. Isto está a aquecer. Relativamente à questão da escola, portanto, da questão dos acessos, da alteração da sinalização, eu penso que aí o Presidente Manuel Albergaria, e ele pronto, explica, portanto, aquilo foi uma experimentalismo. Está a experimentar. Está a experimentar e, portanto, O que é que isso- dá? É claro que, pronto, se nós começarmos a experimentar em muitos sítios, isso começa a ser uma confusão. Não passamos de Pronto, experiência. começa a ser uma É experiência. confusão. Mas pronto, mas a gente tem que experimentar em algum sítio. Claro. Também vos digo, experimentar que experimenta ali, porque assim fica longe dos outros e, portanto, criar problemas, Claro. criar, claro, não vai criar problemas nem para Fiães, nem para outro lado, nem para Mauselos, e, portanto, estamos mais à vontade. Ou se calhar bastava lá meter 2 agentes nos picos e se calhar era o suficiente. Pode ser, com o e apito. acontecia. Sim. Siga. Eu tive os meus filhos enquanto havia o contato de parceria no Colégio Lamas e aquilo era uma confusão também na hora de deixar os miúdos na escola e efetivamente, pelo menos durante algumas alturas, eu via que estava lá um agente da GNR que estava lá e sempre que estava o agente da GNR não havia casa em segunda fila nem em terceira, não é? Porque ali carregava-se de andar, não é? Portanto, e as pessoas não Por isso, abusam. Impor as bastava regras. Sim, até um isso. quarto parado, que era Pronto, mas suficiente. essa experiência os atuais presidentes e vereadores não passaram por ela, portanto, se calhar não. Claro, Não, pois. o Amadeu acho que O passou. Amadeu. Não sei, eu penso que as filhas Enquanto não era, aluno. não era desse tempo, já são As da filhas fase não, mas do ele- privado, mas ele, se apenas calhar. sem a parceria. Mas pronto, isto é só uma parte, não tem. Relativamente à questão da lei de solos, eu até achei que pudesse ser um assunto que pudesse criar ali Também. e não passou. Também. E eu depois acabo por perceber, quer dizer, aquilo foi um assunto que foi à deliberação municipal e que de alguma forma as pessoas portanto, já estavam, os grupos parlamentares estavam ali instruídos. Porquê? Porque a eventual discussão passou-se a nível da Câmara Municipal e penso que aí, a nível do Executivo, da reunião do Executivo, as coisas foram explicadas com
como muitos por nós, não aquela tal parte técnica que vocês se referiram. E, portanto, os vereadores da oposição, neste caso do PS, compreenderam e, portanto, não criaram problemas. Portanto, isto aqui, toda a gente pensa que estará interessado em trazer e captar investimento para o Conselho e, portanto, óbvio. Ninguém se ia agora lembrar de Exatamente. quem ganha, quem eram os proprietários e não sei das quantas. Meus amigos, isso é em todo lado. Isso É assim que as coisas funcionam. é a lei da procura e da oferta, que seja. Aquilo que eu chamo a atenção é que, E penso efetivamente... que depois os CDRs têm que dar o aval final, penso eu. Aí já não me recordo, portanto, isto é que Sim. foi Mas já assinado. deram. Eu penso que já deram, Já porque tem aquilo houve lá um os sinal. documentos. Eu pedi ao Sim. Eusébio para tentar falar mais próximo. Sim. Obrigado. Exatamente. Aquilo que me pareceu, aliás, a que resulta da própria explicação da senhora vereadora, é que aquilo resultava apenas de cumprir com Era um o que diz a procedimento. lei, um procedimento que cumpre, porque já tinha sido aprovado, inclusive na Câmara Municipal, o contrato de urbanização, ou Sim, que em se alguns chama ali, sítios, sim. nessa situação. Não, eu estou a falar daquela questão do Lusoparque, não é? A questão da Sim, Lufthansa. sim, sim. E, portanto, isso tratava-se de Sim, cumprir diga-se, com aquele já ponto. já veio do Ministério da Agora, Economia, enfim. Agora, saindo um bocadinho da Assembleia Municipal, neste ponto particular, e agora que nós estamos a discutir na Assembleia da República a questão da alteração à lei dos solos, parece-me, e aqui o desejo que eu faço, é que efetivamente, porque é essa a vontade do nosso legislador, pelo menos é isso que quem defende esta alteração da lei de solos, seja o PSD, seja o PS, porque penso que nesse aspecto de início havia ali umas diferenças, mas que isso foi, quando eu digo PSD, quer dizer AD, porque o CDS também está incluído. O Frutuoso muitas vezes chama-me a atenção e eu quero explicar Mas esta situação. há muito boa gente Pronto. que esquece. Mas, ao Frutuoso, esse aquilo que eu pormenor. queria dizer é o seguinte, Sim. é que nós ouvimos os decisores políticos a nível da Assembleia da República e quem justifica esta lei, esta alteração, basicamente para a questão da habitação, porque nós temos que fazer mais casas. Não é solução. Não é solução, mas isso, eu digo eu que não é solução, mas as pessoas continuam a dizer que é a mesma coisa. E nós temos aqui um caso, Sim. está a alterar uma lei de solo por causa de um empreendimento industrial, portanto, Sim. que não é Exatamente. uma questão da habitação, que isso não vai resolver nada. Sim. Mas, independentemente disso, aquilo que eu queria chegar era, o que nós ouvimos do Sr. Ministro e Secretário de Estado e do Primeiro-Ministro e tudo mais, é que esta questão, portanto, mais do que às vezes atalhar interesses particulares que possam existir, que são, estamos a falar de pessoas que compram terrenos para depois colocar e vir numa alteração, passar de rústicos para Isso não existia sempre, seja privado, seja do Estado. Sim, mas a minha questão não é essa. A minha questão é dizer assim, uma das coisas que dizem é, calma, isto tem que ser deliberado na Câmara Municipal, tem que ir à Assembleia Municipal, como quem diz, se as pessoas entenderem que há ali conivências, que há compadrios, que não sei o quê, na Assembleia Municipal podem reprovar. E aquilo que eu vejo aqui, estamos aqui, acho que é uma situação que não põe problema nenhum, acho que é consensual, por isso é que foi tão pacífico, é que no futuro, quando surgirem situações dessas, é bom que as pessoas realmente vejam o histórico daquele terreno e como é que deixa de ser. Claro. Porque estas coisas podem à frente. Portanto, quando o legislador diz as Assembleias Municipais são responsáveis porque têm que dar um parecer, é que esse parecer seja feito mesmo em consciência, que não seja em rebanho. Porque aqui muitas vezes o perigo é estas coisas rebanhas assim. Há um procedimento a passar para a Assembleia Municipal. E passa é por isso que para a Assembleia Municipal, mas porque vamos todos... seja de uma Tem que forma ou seja de haver, tem outra, que haver algum tem que grupo. haver alguma e crítica bem, disto. e não é? bem, porque como sabemos que há aqui pessoas aqui no nosso Conselho que fizeram fortunas. Mas eu não sou contra as pessoas fazer fortunas. Exatamente, acho e bem, muito mas na que façam altura, fortunas, quando foi o PDM, conseguiram, porque tinha conhecimento. Sim, e isso há sempre. De causa. A informação é que faz Claro. o negócio, não é? Faz o negócio. Exato. E eu aqui queria chamar a atenção até, porque se falou lá, inclusive, eventualmente de uma ampliação daquela zona e tudo mais, que eventualmente, sim senhor, se calhar até intermunicipal, porque se calhar Ovar também fará sentido. É um investimento, para aquele lado é um de investimento Ovar. de interesse nacional. Ponto. Mas há uma coisa que eu também quero chamar a atenção. Há zonas industriais, designadamente na minha freguesia, que existe uma zona industrial que é de Vilas, que liga precisamente Moselos e que está ali a seguir a autoestrada, estamos em Sampaio de Leiros, que tem ali já grandes unidades industriais, e do lado de Moselos também tem algumas unidades industriais, designadamente a relvas, as cortiças do relvas e tudo mais, e eu pergunto, até quando é que aquilo não sai do papel? Porque nós temos no nosso PDM atual zonas industriais que não estão a ser desenvolvidas e estão nos particulares. E aquilo que eu pergunto é, até que ponto,
E estamos a falar também de milhares de metros, não é uma questão de dizer assim, é uma zona industrial Zeca, não sei o quê, que aqui não cabe lá, a Lufthansa se quiser ir para lá não cabia lá. Não, a Lufthansa se quiser ir para lá, cabia lá, na zona industrial de Vilas. E eu pergunto até que ponto é que uma zona industrial, que não são terrenos nem do município, nem da freguesia, portanto, são os particulares, mas até que ponto é que não se desenvolve ali? Porque a questão aqui é desenvolver, é criar as infraestruturas e do outro lado, e depois vender, da mesma forma como se fez o PERM. E também tem do outro lado, tem-se pensar nisso. Do outro lado de Moselos, e o julgo que ainda é Moselos e Nogueira. Sim, que aquilo é do outro lado da estrada, tem a estrada, exatamente. Tem o limite com a freguesia, de um lado tens Nogueira e do outro lado tens do outro lado tem com Nogueira, do outro lado tem com Oleiros. Tens Oleiros e portanto, não é por acaso que se fala aí do nó da autoestrada. E estamos a falar, não é por acaso, e não é por acaso que temos ali aquelas, estamos a falar da Amorim Revestimentos, estamos a falar da Papéis Voga, estamos a falar da Mecânica Exata, da Cork Supply e tudo mais, de empresas que têm um tráfego de pesados. Não são dois ou três caminhões que passam lá, e que têm que passar pelo centro das freguesias, que depois não têm acesso em condições. Portanto, as zonas industriais devem estar devidamente. A zona de Lusopac tem, efetivamente, tem uns acessos que eu penso que não é fácil encontrar no concelho agora com mais trânsito aquela estrada. E cada vez vai ter mais, a partir do momento em que tens mais empresas, vai ter mais. Mas é preciso realmente que se capacite aquela zona com isso, e penso que está capacitado, mas é preciso também não esquecer as outras zonas industriais, porque é assim que se desenvolve também o concelho, outras zonas industriais. Agora, isto, pronto, penso que estará a ser atento, pelo menos o meu presidente de junta, seja-lhe feita a justiça, que ele e os antecessores dele, que também pugnaram porque para desenvolvimento daquela zona. Não é fácil muitas vezes, porque são vários proprietários e pô-los todos a pensar da mesma forma, mas há uma regra que diz que quando não estão todos de acordo e o que interessa tem-se cumprir com o interesse público, só há uma forma de fazer, é expropriação, paga-se o valor justo ao proprietário e desenvolve-se. Foi assim que foi feito no PERM e é assim que tem que ser feito. Quando o interesse coletivo tem que se sobrepor ao interesse particular, ou os particulares estão de acordo alinhados com o interesse coletivo, ou então o interesse coletivo tem que se tem que se avançar e que fazer com que exatamente, pô-los em prática e deixar para trás. Nelson, deixa-me só rematar aqui muito rapidamente. Ouvindo o Eusébio, só me leva a ficar mais confiante na minha teoria, que é não temos planeamento no Concelho de Santa Maria da Feira e andamos a pedido, ou seja, é preciso colocar investimento no Lusoparque, então vamos alterar a lei para colocar lá. Temos o exemplo que ele deu em Oleiros, Nogueira, Moselos, que até podia ter lá terrenos para investimento, mas ainda não se faz nada, não sai do papel, só quando tiver um pedido para lá é que se vai pensar se a lei permite ou não. Portanto, tu tens na zona da balada, também igual, lá, mas igual. A nossa zona do Antigo Pé. Alexandra, aquilo que eu digo... acho que não pode ser Lamas apanha pouco Lamas, é mais reunião, sim, São João de Bela. Ali é reunião, tem uma mancha no Antigo Pé que não se percebe. Sim, aquilo que eu digo é o seguinte: nós temos um PDM que está a ser revisto, pronto, está a levar o seu tempo, e que nós temos feito, faz parte também dos instrumentos de planeamento ao dispor das câmaras municipais. Mas temos feito um desenvolvimento ad hominem, portanto, é quase casuisticamente. Parece uma situação e vai-se tratar de regularizar a situação para... Pronto, é pedido, é à medida. É verdade, não pode mas não deixa de ser ilegal, não passa a ser ilegal por isso. Sim, eu não disse que era ilegal. Não é ilegal por isso, que é para as pessoas não pensarem que é. Não estou a dizer isso. São instrumentos que estão... É falta de planeamento, meus caros, divisão, como estás a dizer. A verdade é que toda a gente se queixa que há falta de pessoas na Câmara, no quadro de pessoal para fazer. E se nós virmos... Se nós virmos os... Desculpa lá só. Se nós virmos os contratos que foram feitos, pelo menos autorizados nas últimas assembleias do final do ano, em termos de avanças, quer em termos de apoio ao PDM, quer isto, quer aquilo, nós percebemos que efetivamente temos uma Câmara com pouco pessoal, ou melhor, a própria Câmara confessa que não tem pessoal
para, de alguma forma, satisfazer as necessidades do Conselho. Dizer que faz o outsourcing. Sim, o Amadeu também responde, também disse Muito bem. isso. Tudo bem, e o também outsourcing se é uma forma justificou perfeitamente nesse de sentido, resolver. sim. Quadros qualificados, não é? Sim. Meus caros, As pessoas vão-se embora, não estão para coisa. Não é? meus caros, no que toca à Assembleia Municipal estamos conversados, não foi uma Assembleia Municipal também de muitos casos, de muito... Nós vamos falar na parte final, porque isto parece que a Foi mais campanha... acesa aqui. A campanha deste ano, a se campanha... Se calhar. Fica-se com a sensação que a campanha deste ano vai ser... Não houve intervenção no público. Pois é verdade. Faltou lá o... Não, houve Faltaram-se- houve 2 inscritos, mas depois foram embora é. mais cedo. De que partido eram? Não sabia. Não é partido. Não eram os habituais? Não, Não. eram Ah. Era o munícipes. senhor Paulo Andrade e o senhor Luís André Santos. Os André Santos, toda a gente sabe quem é. Por uma Não sei palavra, se não sei quem é. Quem é Luís Não sei. André Não, eu Santos? por acaso é que tomei nota Luís dos André Santos teus é o nomes. marido, o ex-presidente da Junta de Fornos O e senhor, marido provavelmente, da isto presidente do não Chega. estou a levantar Não sei. nenhuma Pois, não, falsidade. questões. Palavras Não. da senhora Presidente da Assembleia Muito Municipal, bem. doutora Cristina Terreiro. Meus caros, Paulo O Luís André Andrade costuma ir lá aparecer. era sobre a fazer. na sinal parte elétrica, final, Sim. na sobre parte a final sinal vamos elétrica falar... Ruas, e o Luís André Santos era sobre as obras do castelo. Meus caros, na parte final vamos falar precisamente sobre essa situação, sobre a campanha que Qual parece que situação? vai ficar quentinha. Isto aqui estava num ambiente interessante. A campanha parece que está quente, porque há... ora responde um partido, ora pergunta um partido, o outro responde, o outro pergunta. Isso é normal, é o Depois diálogo. está, mas ainda não estamos na campanha. Isto promete este ano. Eu fico, É diálogo, como diz o Eusébio. fico com a sensação de que isto promete este ano. Antes disso, vamos falar do Mercado Municipal. Mercado Municipal, uma obra de excelência em termos arquitetónicos de Fernando Távora. Um mercado que esteve parado para obras durante um tempo e fica-se com a percepção de que parece que o mercado de Santa Maria da Feira, que eu cheguei há muitos e muitos anos, era eu miúdo, ia a pé e percorria grande parte das ruas da cidade para ir buscar coisas ao mercado, hoje já não tem assim tanta gente lá, ou quase ninguém tem lá. Entretanto, recentemente, já depois de inaugurado a requalificação, constatámos, por exemplo, que teve lá a Feira do Mel, agora teve a Feira do Fumeiro. Eu, no fundo, gostava de tentar sentir um pouco a opinião de cada um dos três elementos aqui presentes. O Paulo Oliveira, entretanto, também chega. Em relação ao mercado, se acham que poderemos optar por este tipo de eventos, ou seja, uma feira agora, outra daqui por um mês, outra E teve a entretanto, festa de cerveja também, não foi? Sim, também decorreu lá. Esse Se jornal. podemos ter este tipo de eventos, se podemos ter o mercado para o qual foi concebido pelo arquiteto Fernando Távora, se podemos ter, por exemplo, outro tipo de situações, um espaço para eventos culturais, se podemos ter um espaço, porque não, por exemplo, na zona, eu conheço bem o mercado, na zona onde estavam os talhos, podiam funcionar lá uns bares que de verão tinham ali uma esplanada fantástica, numa zona bastante protegida, por exemplo, Alexandra. Relativamente a essa questão, eu acho que é possível conviver em todas essas situações que tu acabaste de enumerar agora, porque poderá ser um mercado como foi concebido inicialmente e que de certa forma semanalmente possa servir os feirenses e quem Mas nos só se visita. fosse só semanalmente, porque o mercado funcionava diariamente. Sim, se justificar, eu peço a minha ignorância nesse sentido. Por exemplo, o mercado do bar funciona à quinta e ao sábado. É um mercado enorme, mas pronto, tem outra enorme. Eu julgo que há aqui uma situação que é assim, nós não somos propriamente um concelho agrícola, com uma agricultura essencialmente de subsistência, não será propriamente uma agricultura para depois poderem vender, não temos agricultores assim. Há em algumas freguesias. Fico com essa percepção, não é propriamente nenhum estudo de base feito de que temos, por exemplo, ali a zona de Romariz, tem muita agricultura, uma outra zona ali daquela zona ali mais quibis, mais esquibis. O resto são coisas mais pequenas. Mas mesmo assim, por exemplo, o caso de Obar é diferente, porque há muitos agricultores ali na zona da Mortosa, naquela zona da Ria, que vêm para ali vender. É assim, nós temos algumas... o que eu estava a tentar dizer relativamente à minha ignorância era no sentido de perceber a necessidade ou de ser todos os dias ou não.
Eu acho que se houvesse um estudo, houvesse uma demonstração de vontade de que realmente o mercado seria funcional para todos os dias, não vejo porque não. Temos algumas feiras semanais já aqui no concelho, que não sei se justificariam ou não termos um mercado na sede do concelho que fosse também nesse registro. No entanto, não tenho dados para afirmar se seria rentável ou não, ou se seria... Ao sábado o mercado tinha mais vida, é um facto. Ou se seria uma necessidade tão grande ou não para esse fim. Não colidindo umas coisas com as outras, eu acho que sim, que é importante que se rentabilizem os espaços, e um espaço bonito, e segundo o Sr. Presidente da Câmara também, já com algumas solicitações para fazerem visitas relativamente aos autores e a tudo aquilo que foi, toda aquela obra que foi lá, e os autores que deram nome também à obra, para fazerem visitas, para fazerem algumas atividades também no mercado municipal. Portanto, tendo havido um investimento de melhoria num equipamento, eu acho que tudo aquilo que possa ser realizado lá para dinamizar, para rentabilizar e para divulgar também o espaço e o nosso concelho, obviamente que é de se fazer. A aposta neste tipo de eventos, a Feira de Fumeira, a Feira do Mel, da cerveja. Sim, eu acho que são sempre eventos que trazem sempre muita gente, porque são produtos das épocas, não é? E há muitas pessoas interessadas. Há dias estava na televisão os senhores mais a norte a dizer que todos os anos vão de propósito, até fazem umas reuniões familiares para irem àquela feira de fumeiro. Portanto, se nós começarmos a ter uma tradição destes eventos, obviamente tudo tem o início, não é? Exatamente, é mais uma atividade e mais um evento que pode colocar o nosso concelho também aí no nome desses festivais de fumeiro e de mel, e do mel que é muito docinho. Tu podias ter ido lá comprar alguma coisinha e não estava cá nesse fim de semana. Nunca está. O Frutuoso continua a pedir o arguinho. Pois. É verdade. Mas confesso que foi a última vez. Arguinho? Não tiveste. Um novo bolinho de Argoncilho. O Nelson Paz não teve a capacidade de cumprir a sua palavra. Frutuoso Tomé. Eu não disse ao Frutuoso Tomé que trazia. Eu não disse ao Frutuoso Tomé que trazia o arguinho. Obrigado, senhor. Frutuoso Tomé, em relação ao mercado municipal. Em relação ao mercado municipal. Eu pedi ao Frutuoso se falava no microfone. Em primeiro lugar, estou ao par da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, tem mantido a traça, porque aquilo de facto é uma obra de referência. Primeiro ponto. Obviamente que Frutuoso já reparou que tem o microfone em cima e está a falar para baixo. Agora aí sim, aí está bem. Obviamente que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira está a tentar de todas as formas e feitiços, como se diz na gíria popular, dar rentabilidade ao espaço. Vida. Obrigado. Obviamente que estas feiras temáticas se calhar está um bocadinho aquém dos objetivos, mas temos que dar tempo ao tempo. Em relação às observações que o Nelson / dicas ou possíveis alternativas, Nelson, nós vivemos num país ou no espaço europeu no qual existe muita burocracia. E depois há regras que têm que ser cumpridas. E se calhar no presente não é possível ter alguns produtos à venda no mercado. E em virtude de ter-se manter a traça do mercado. Pois, o mercado começa a ficar complicado. Por exemplo, falava-me um vendedor de fruta que lá vendeu durante muitos anos, sim, antes das obras, que naquelas condições torna-se complicado porque hoje em dia aquelas caixas de fruta grandes tem que levar lá para trás. Ele diz, eu já não tenho idade para isso. Pronto.
vai ao encontro. Os talhos têm que ter as câmaras de frio, E a peixaria igual. requisitos Isto começa a ser complicado. da segurança, da higiene, e, enfim, é por isso que temos Mas tempo. Frutuoso, podíamos abrir ali uns bares, umas grandes planadas ali por trás, ficava fantástico. Sim, mesmo na questão dos bares, também há regras, Nelson. Mas era fácil de criar as regras, é mais fácil. Isso é parte era mais fácil. Aí, se calhar, é uma questão que tem que ser tudo analisada, como é óbvio, mas aqui, digo mais uma vez, estou ao lado do Executivo, temos de dar tempo ao tempo, e eu aqui tenho quase certeza absoluta que o Executivo quer dar o melhor para aquele espaço, porque é uma referência no nosso Conselho e mesmo até a nível internacional, e penso que aí que a Câmara nunca fica mal na fotografia. Vamos dar tempo ao tempo. Exatamente. E obviamente que estas feiras temáticas, que agora foi do Fumeiro, foi do Mel, foi o Festival da Cerveja, que pensou que já é a segunda vez, tem que ganhar o seu espaço. É assim, a Feira do Mel já existe há muitos anos no Conselho, agora foi feita, foi lá. Pronto. Temos que dar tempo ao tempo, as pessoas ganharam o hábito, se calhar a maior parte do nosso Conselho não conhece e não foi lá, conhecer o espaço, temos que dar oportunidade. Aí penso que temos que dar tempo aos decisores políticos das opções que foram tomadas. E depois, ao fim de algum tempo, de facto, se não resultar, tem-se que procurar uma alternativa. Muito bem. E se tiver que ser objeto de uma intervenção, desde que não vá pode, contra da matriz. O problema é que a intervenção já foi feita e tem que ter cuidado para não e que foi ali uma intervenção, alterar a traça. Uma intervenção que ainda foi com alguma dimensão, digamos que foi é como que um monumento, autenticamente. Exato, que foi aos bolsos dos contribuintes, porque quem paga é o contribuinte, não é a Câmara, o dinheiro é nosso, é dos contribuintes, é quem paga os impostos. Bom, vamos ao tempo. Muito bem. Eusébio. Ora bem, mercado municipal. Pronto, é uma obra que toda a gente reconhece em termos de arquitetura, que é um marco na arquitetura, e portanto aquilo que foi feito foi recuperar aquilo que existia e portanto manter, como tu dizias, a traça, portanto, eu vou dizer, manter o desenho que foi construído na altura, idealizado na altura pelo arquiteto. Foi feito até pelo filho, e portanto nesse aspecto até tem essa parte mais emocional que está lá bem patente. O que é que eu acho? Acho que para já é um erro de casting, do meu ponto de vista, um erro de casting deixar o mercado municipal ou criar vida para o mercado municipal estar adstrito ao vereador Gil Ferreira, que é meu amigo, mas eu acho que pôr o mercado municipal debaixo da alçada do Gil Ferreira, que tem o pelouro da cultura e da educação, eu acho um erro de casting que tinha que estar nas atividades económicas. Isso pode ser uma prenda como enfim. Não, quer dizer, é o que é, eu estou a dar a minha opinião, Não queria entrar nesse campo. Se o Gil, eu estou a dizer isto aqui, eu nunca falei com o Gil a este propósito, mas se o Gil aceitou ter aquela encomenda, ele lá saberá das razões, não sei o quê. E eu acho um erro de casting essa situação. E depois, eu acompanho um bocadinho, quer dizer, obviamente nós temos que criar raízes. Nós temos em Moselos, e gosto sempre de falar com coisas, nós temos em Moselos uma feira que é anual, que é no dia 25 de novembro, que é Santa Catarina, que antigamente era conhecida no Morado, que era conhecida pela Feira dos Diospírios, portanto era a altura que as pessoas iam lá, tinham os seus diospíreiros e tal, iam lá vender, portanto as pessoas quando iam ao Morado iam para comprar diospírios. Portanto, em tempos, a Feira do Morado foi a maior feira do Conselho, da parte norte do Conselho. Portanto, não existia a Feira dos 10, só existia aqui a Feira em Moselos, lá no Morado, existia a Feira aqui dos 8, não é? Que é aqui na feira, a Feira dos 8. Dos 20. E depois a dos 8 é que é em Arrifara, não é? A dos 20 é que é a mais antiga de todas. Pronto, mas depois tinhas em Arrifara que é dos 8, não é? 4. Dos 4, pronto.
Portanto, havia essas 3 feiras no Conselho. Acho que era 10 e 18 ou 28 em Lourosa. Havia essas feiras no Conselho. E, portanto, as pessoas que tinham os animais, que iam vender os animais à feira e tudo mais, tinham lá. Portanto, aquilo era um lugar demorado, cresceu tudo à volta dessa atividade comercial. Portanto, era uma zona, era o ex-libris dali da tal. Entretanto, abriram a feira a feira na Feira dos 10 e com a autonomia do Conselho e a criação do Conselho de Espinho, também a criação da Feira de Espinho, que veio de alguma forma também a desviar as atenções e passou a ser, até porque tinha o comboio, e começou a ser a feira mas aliás, nós compararmos hoje já há muitos anos, a Feira de Espinho com as feiras que se fazem no Conselho da Feira, vê-se perfeitamente a diferença, portanto, a nível de atividade e seja de feirantes, seja de pessoas que procuram, é completamente diferente. Não estamos a falar do mesmo tipo de situações. Portanto, há um declínio desse tipo de feiras, quer a Feira dos 10, apesar que a Feira dos 10 agora tem tido algum recrudescimento, pelo menos eu noto no tráfego na Estrada Nacional número 1, que a gente por vezes... Está grande, cresceu. Aquilo de vez em quando, e tem lá um mercador e tal, mas aquilo faz. Mas o que é que eu queria dizer com isto? Eu acho que, efetivamente, este tipo de mercados, ao ar livre, tem alguns dias contados, porque, efetivamente, não é aos dias de hoje, porque não temos para já produtores para irem lá vender, e, portanto, tínhamos de ter comerciantes que sejam, de alguma forma, profissionais, portanto, que compram aos produtores e que vão lá para vender aos consumidores finais. Pois se não tens condições para dar, porque as pessoas, se estiver a chover, já não vão apanhar chuva para lá. As pessoas vão ao supermercado, às grandes superfícies, porque estão lá com ar-condicionado e que não sei das quantas, e não tem estacionamento ao pé, não tem que andar a deixar o carro longe para ir lá fazer as compras e tudo mais. Portanto, tem que se encontrar ali uma solução. Portanto, aquilo que se tem feito para dar vida, seja estas feiras do mel, as feiras tudo bem, são esforços, mas é aquilo que eu estava a dizer. O meu presidente junto e o meu amigo Zé Carlos também tem promovido para que se faça por mês, no primeiro sábado de cada mês, também lá a feirinha em Moselos. Mas nem os feirantes querem aderir, porque o que é que interessa? Estar lá, montar uma banca, não sei das quantas, depois as pessoas não passam. Quem é que lá vai habitualmente? Tem lá uma senhora que vende uma fruta ou qualquer coisa, mas é fruta que compra, e é basicamente artesanato. São aquelas pessoas que fazem aquelas coisinhas em casa, que depois vão lá vender a quem lá passa. Portanto, é mais uma fonte de apresentação do seu trabalho para o fazer. Aquilo que eu acho é que é preciso criar alternativas, mas não é esperar para ver se isto corre bem, porque isto não vai correr bem. Isto não vai correr bem. Portanto, isto ter ali um mercado para ir, para se fazer só uma vez... Eu quis ser simpático. Pronto, está bem, mas eu estou-te a dizer a minha opinião. Pronto, se calhar eu estou a ser mais antipático, é isso que me estás a dizer. Pronto, opa, peço desculpa. Mas acho que realmente tem que ser criadas situações assim. Não comeste o mel. Não, eu por acaso não compro lá o mel, mas eu tenho bastante mel em casa. Mas a questão é a seguinte: nós vemos Cidade do Porto, que vimos o que foi feito o investimento no Bolhão, que é coberto, em que as pessoas no centro da cidade, e nós sabemos está lindíssimo e funciona. Mas tu tens a parte, repara uma coisa, tu tens a parte lúdica, porque faz-se lá concertos, faz atividades para chamar as pessoas. É uma saída. E temos uma cidade, repara só uma coisa, e temos uma cidade, mas temos uma cidade que vive, tem uma porcentagem muito grande da atividade económica, que é do turismo. Portanto, se nós tivéssemos uma atividade turística aqui no centro da cidade, é que diz assim, nós temos aqui sempre estamos aqui carregados de turistas durante o ano, não sei das quantas, se calhar fazia sentido ter ali uma coisa, porque as pessoas até acabam, porquê? Porque vão conhecer uma obra de arte, que é uma obra de arte em termos de arquitetura, e as pessoas procuram. A primeira vez que eu fui a Barcelona, eu fui conhecer todas aquilo que era da arquitetura, que está, aliás, está nos índices. Quem vai conhecer uma cidade deve ver isto. E aqui seria uma coisa igual. Se nós tivéssemos uma procura em termos turística desse tamanho, não estou a dizer desse tamanho, que compararmos com uma metrópole daquelas é difícil, mas se tivéssemos de alguma forma garantido que houvesse um determinado movimento em que as pessoas dissessem, ok, olha, vocês vão à Igreja da Misericórdia,
vão ao mercado, vão ao castelo, vão ao convento dos Loios, vão fazer os passadiços, vão fazer isto, vão fazer aquilo, não sei, e se calhar se houvesse, agora, não existe isso, nós, tirando aqueles grandes espetáculos que se faz, que seja na viagem medieval, seja imaginários, seja depois no Perlim, ou umas atividades que se faça, as pessoas vêm, passam por aqui, mas é um pensão. Portanto, são pessoas que vêm ao Porto, eventualmente ouviram falar daqui e vêm cá conhecer, ou que vêm a Espinho e vêm cá conhecer, ou que vão à Aveira que vêm cá conhecer, não sei das coisas, como vão à Arouca, como vão aqui e colar. Mas não é, aliás, nós que estamos aqui durante o dia, não é uma questão de a gente ter de encontrarmos turistas a toda a hora ou a todo momento aqui, não existe. Se nós pusermos uma pessoa que queira viver, por exemplo, num guia turístico, para dizer assim, para ir demonstrar-se, olha, nós temos aqui isto, foi deste arquiteto, isto é relevante por isto, tentar explicar um bocadinho a história das coisas, ele morria de fome, se estivesse à espera disso, morria de fome, ou então tinha que ir para São Bento, desviar os pessoal para não unir, para vir para cá, não unir, para depois apresentar. Uma coisa é certa, quando o concurso foi lançado, o Paulo chegou atrasado. O Paulo Oliveira chegou atrasado e cortou-me logo a voz. É logo. Olha, não foi o vinha com saudade. Uma coisa é certa, quando a obra arrancou, das obras só do mercado, era 1 milhão de euros, se a memória não teria. E o responsável pelas obras públicas é o atual Presidente da Câmara. Agora estás a ser tão antipático. Não, estou a ser levantamento da realidade. Aquele significa que houve um investimento. Cisa Vieira, não tem. Mas é preciso, não é Cisa Bom, Vieira. mas vamos dar tempo ao tempo. Não, Fernando Távora. Agora, é preciso. Também era preciso. Um milhão. Conservar aquilo que se obviamente. Podíamos deixar cair. O que é que eu disse na primeira intervenção? Claro. Estava ao lado da Câmara Municipal. Mas foi 1 milhão no mercado e mais 4 milhões no centro histórico. Ou seja, foi 5 milhões investidos dos contribuintes. O Paulo vai ter que falar ainda. Claro, está a tentar cortar a esquerda. O Paulo tem uma hora seguida. Está a tentar cortar a esquerda. Uma hora tem seguida. Que ter calma. Mas atenção, ele não tem direito hoje não tem direito. Ou o cachê. No nosso regulamento passou o mercado de São João aqui com tantos meus caros, tens cuidado de empresário, não pode ser. O mercado de São João da Madeira está bem mais estruturado e também não funciona. Se não perderem o saudosismo e não se adaptarem e não adaptarem parte dele à restauração, nunca vai funcionar. Ângelo Cardoso. Paulo Oliveira. Sobre a questão do mercado. Boa noite aos colegas de painel, boa noite a quem nos ouve, peço desculpa pelo atraso, mas foi inevitável porque eu tive aulas. Já sabia no Benfica, já percebi. O Benfica agora desfaz. Ele sabe, eu tenho isto, os bloquistas são assim. Isto antes fosse. Nós decidimos estudar, eu chego aqui atrasado porque tenho uma aula. O Paulo chega aqui atrasado porque tem aulas, não é fácil. Acho que és falar do primeiro tema. Por ainda gostava de falar um bocadinho. Assembleia Municipal, já falámos da Assembleia Municipal. Agora queria que concluísses sobre este tema, para seguir passarmos à Assembleia Municipal e partimos para o último tema que temos mesmo de fechar. Eu, pelo que eu ouvi aqui do Eusébio, que não tive a oportunidade de ouvir muito mais do que os colegas disseram, mas de certa forma parece-me que esta atividade que pretendem atribuir a este novo espaço que contemplou agora novo velho, sim, renovado, recondicionado, digamos assim. Estão agora a fazer uma feira de fumeiro que vai fazer um bocadinho de concorrência àquela que fazem em Passos Ferrandão agora por altura de Carnaval, por acaso. Acho que pode não ser bom para o negócio, digamos assim. Este programa é o único, não? Mas acho que já que fizeram a reabilitação do espaço, se isto é uma experiência, se é uma ideia, se é algo peregrino, que do meu ponto de vista deva ser experimentado outro tipo de coisas. Eu recordo-me quando foi feito o primeiro festival de cerveja aqui em Santa Maria da Feira, foi lá. O espaço para este tipo de iniciativas, de eventos, parece-me que terá até algumas características interessantes. Agora, compreendo e concordo em parte com aquilo que disse aqui o Eusébio. Hoje em dia este tipo de espaços tentam criar-se condições um bocadinho mais aprazíveis para que as pessoas possam desfrutar com mais conforto do dito espaço. Mas se tivermos em consideração que há pequenos eventos, se calhar mais na altura do verão,
numa altura menos desagradável em termos... Eu dizia no início, Paulo, clima. podia ser transformado, por exemplo, 4 bares ou 3 bares e um restaurante lá, e aquele espaço ficava com umas esplanadas, ficava fantástico no verão. Sim, é uma possibilidade. Eu ainda há pouco estava Era aqui a uma fonte de dizer, receita para o município. nós temos no Porto, onde é o Art Club, aquilo também era um mercado. E hoje em dia tem um restaurante e tem 2 salas de espetáculo que têm praticamente atividade todas as semanas. E vais visitar os mercados. Eusébio, microfone. Eu quando a gente visita uma cidade, uma capital europeia, normalmente, dos sítios que eu O procuro, microfone não está bem. dos sítios em que eu... Em Londres tem lá uma zona de mercado. Em Londres tens 2 ou 3, não é só um. Eu recordo-me muito, agora não me lembro. Pois tens tudo, tens desde roupa usada, tudo assim mais não sei das quantas. Assim, muito fora do normal, que era, também não tinha... Piccadilly, fica perto de Piccadilly. Sim, tens lá. Piccadilly Circus. Que não era totalmente coberto. Fica junto, também, e fica junto... sistema de... Uma parte mas sais da parte dos teatros e não sei das quantas e estás lá em cima. Túneis e tal. Por isso... A partir de determinada altura já não é muito atraente passar lá, porque são eu só não sei exatamente, é do ponto de vista de mercado, propriamente dito, eu não sei se tem lá muita gente a vender fruta e carne e peixe. Não. Isso eu não sei. Já não tem talhos, desde que supostamente iria ter uma mais vender peixaria. fruta aqui nesta zona. Pronto, isso aí também foi recente. Mas pronto. O Eusébio. Mas Mais não lindo, há mais muito lindo. mais a acrescentar Muito bem, sobre este. em relação ao mercado municipal estamos conversados. Paulo, Assembleia Municipal, muito Assim, breve. sobre a Assembleia Municipal... O Paulo está limitado no tempo. Eu vou ser rápido, até porque o assunto se calhar foi Entretanto, abordado o Paulo aqui. agora faz parte. O Paulo agora faz parte da nova conselheira. Já fazia parte da outra. Entretanto, só para que se saiba. Entretanto, se eu disser que o Paulo tem limitado, amanhã está um comunicado do Eduardo a dizer Praça da República limita o tempo ao Bloco de Esquerda. Vai ser isso, não tenho as dúvidas. Mas eu por acaso já fazia parte também da outra conselhia. Mas sobre esta Assembleia, não sei se foi falado aqui, mas houve um episódio relativamente a um terreno que foi vendido para a construção agora da Lufthansa, que houve um grupo de cidadãos que se insurgiu. Falamos disso. Isso é uma situação que acho que me preocupa um bocadinho, porque há ali a insinuação de que houve ali um grande negócio, alguém que vendeu por 5 porque não podia fazer lá nada, entretanto alguém de um fundo imobiliário compra aquilo por esses 5 e vende a 75. Isto parece o negócio da multiplicação dos pães, que quase uma coisa bíblica. Pronto, esse episódio aí acho que será a situação que me parece mais relevante a reter daquilo que ocorreu na última Assembleia Municipal, e que realmente a Amadeu Albergaria não explicou muito bem esta situação. Tem-se que fazer o levantamento. E isto deixa aqui algumas dúvidas em relação ao sucedido. O Albergaria nem falou sobre isso, foi essa a verdade. Mas foi questionado, tanto quanto eu sei. Eu também não consegui. Eu dizia aqui na parte inicial, Paulo, que vamos fazer 25 anos na próxima semana, e o Paulo é um dos elementos que mais anos tem de Praça da República. Já são 10 anos que o Paulo tem. É verdade. Está aqui pelas barbas. Já deixei aqui ficar muito cabelo branco. O Paulo já tem muitos anos. Aliás, o Paulo está seriamente muito próximo da reforma já. Porque o tempo aqui quanto a dobrar. O Paulo dizem-me que entrou aqui como Paulinho e agora já está como Paulão. Exatamente, quase. Vai ser como Paulona. Não, mas foi provavelmente não. Fantástico. Aliás, de certeza que não. É por causa do carnaval, Paulo. Só. Não, mas eu mesmo com as matrafonas. Ele tem lá em Passo Brandão. Tem muitas matrafonas, mas diga-se passagem. Não é algo que me esteja... Obrigado, Paulo. Meus caros, vamos colocar ordem na casa. Vamos partir para o último tema o último ponto da nossa ordem de trabalhos. Precisamente será breve este tema, porque é um tema que vai ser recorrente e vamos ter factos ao longo dos próximos meses, até fim de setembro ou início de outubro, que serão as autárquicas.
Ainda não há datas definidas, mas sabemos que será ou na última quinzena de setembro ou na 1ª de outubro. É ou não é, Dona Alexandra? Ai, Dona Alexandra. Passei a Dona Alexandra agora. sabe? O que é que eu sei? Alexandra sabe porque a Alexandra tem ligação direta ao Largo do Rato Claro que e sim. sabe perfeitamente qual é a proposta do PS. Sim, mas é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Até às próximas autárquicas isto promete. Santa Maria da Feira neste momento está a fervilhar. Ou seja, as coisas estão quentes. Por um lado temos o PS a levantar um facto, depois temos o PSD a responder, depois temos o PSD a dizer, depois temos o PS a responder, depois temos... Está aqui um bate-bola fantástico. Tu cá, tu lá. Está fantástico. É um paddle bonito. Alexandra, isto está a ser... O paddle é que é uma coisa de pau, Está a ser... Eu não sei nada. Está a ser uma pré-campanha a prometer este ano. Sim, É não a sei. água, são os contratos desertos, é uma série de coisas. Sim, é aproveitar a oportunidade para transmitir ideias relativamente aos assuntos que são notícias, não é? Isso faz parte do trabalho político que se tem que ter ao longo dos tempos e havendo questões que são necessárias alertar também a população feirense, é nossa obrigação também fazê-lo e alertar para esses factos. E penso que o que é relatado é factual. O Frutuoso acabou por dizer aqui que havia uma outra forma de fazer com que os concursos pudessem não ficar desertos. Obviamente que não temos uma bola de cristal para ter a certeza se o concurso vai ficar deserto ou não, mas deveremos conhecer todos os procedimentos e levar esses procedimentos e essas possibilidades que existem na lei para tentar que em relação aos concursos não fiquem desertos, porque isso, como foi assumido por Amadeu Albergaria, mas não o que vão eu estou a falar é na forma como nesta altura se vão disputando. Esta pré-campanha está quentinha. Sim, é o que eu disse inicialmente, é aproveitar-se tanto uns como outros, não é? E todas as forças políticas devem fazê-lo e devem ter essa participação cívica no sentido de existe uma notícia, existe um tema e devemos dar a nossa opinião sobre isto. Há um mês atrás estava muito calmo, parecia que não íamos ter eleições. Entretanto, de um momento para o outro começou a sacar das armas e toda a gente a disparar. Surgiram oportunidades, não é por acaso que surgiram assim 2 ou 3 notícias rapidamente e que se deve comentar. Suja cria-se. Não foram criadas, são factuais. Eusébio, isto está a prometer, não é? Ou promete. Sim, é normal, até setembro. isso é normal. Eu penso que isto é o ambiente pré-eleitoral e, portanto, mas não costuma ser assim tão quente já nesta altura. Eu acho que estava muito calmo. Eu acho que sim. Está um bocado mais quente. Eu aí, por acaso, não noto grande diferença. Portanto, é preciso também alimentar os próprios partidos, os militantes. Penso eu que faz parte da luta partidária, portanto, para além de uma forma de fazer chegar ao público e, portanto, aos eleitores as suas ideias, é de alguma forma demonstrar aquilo que podiam ser diferentes e, portanto, neste momento o que se vê é realmente a oposição terá que demonstrar aos eleitores que são diferentes e o PSD cabe-lhe demonstrar que aquilo que está a fazer é aquilo que é possível e que também desejam como aos outros e, portanto, de alguma forma confrontar os eleitores com a realidade, com aquilo que com um sonho nem sempre é possível transformar o sonho em realidade, mas pronto, mas que estão aqui. Portanto, penso que não parece que saia fora do parece que saia fora do diapasão que se fosse expectável. Portanto, estas questões que têm sido colocadas está uma orquestra harmoniosa. Portanto, aquilo é para dizer que são todos iguais e, portanto, que é a mesma coisa. Portanto, há aqui alguma forma. Depois, é verdade que isto também é um bocadinho a espuma dos dias, porque depois tu esperamos aquilo e passado uns tempos aquilo não resulta nada, não é? Não resulta. Mas isso, pronto, os eleitores depois também sabem fazer a destrinça, não é? Paulo Oliveira, em relação a este... O Bloco de Esquerda para já está muito cegadinho, o CDS está muito cegadinho, o Chega muito cegadinho, está tudo muito calado. Aliás, o Chega já tem candidato. Os únicos que têm, exatamente, é o PS e o Chega que têm candidatos. Tem candidatos. De resto, o PSD, toda a gente sabe quem é.
tudo indica, mal fora se não fosse. Mal fora se não fosse. Mas os outros partidos estão ainda também um bocadinho a tentar arranjar equipas, não é? Pronto. Bem, E eu percebo, se calhar, até, desculpa lá, Paulo, só, percebo que se calhar o PS e o PSD têm a vida mais facilitada, será mais difícil àquilo que nós costumamos dizer, os partidos mais pequenos, arranjar alguém que assuma enfrentar estas eleições e, portanto, ser candidato no estúdio. Ser candidato nas eleições. Portanto, por isso é que eu acho que nem o CDS, nem Bloco, nem o PCP, nem a própria Iniciativa Liberal vieram apresentar ainda as candidaturas. Muito bem. Estás vivo, Nelson? Estou. Paulo Oliveira. Bem, eu sou o bloco, só para dizer que o Bloco, dentro de 2 semanas, teremos aqui novidades em relação ao Bloco e teremos aqui, com toda a certeza, estrutura de conselhia, não é? Teremos a estrutura. O Eduardo foi eleito neste fim de semana coordenador da Conselhia aqui de Santa Maria da Feira. Foi eleito ou tinha que ser o presidente? Não, foi eleito, fizeram-se eleições, não se nomeia, isto não é por nomeação, isto tem que ser por eleição. Apesar de haver uma lista única, mas tem que haver eleição. O Eduardo disse aqui no programa que ia ser o presidente. Não é presidente, é o coordenador. O coordenador conselheiro. E ele já deu entrevista. O Bloco de Esquerda é chique. Nem parecia ele. Caviar, Mas já deu. Esquerda caviar. Coordenador. Sempre foi coordenador, por isso Chique. não ia ter agora presidente. Jet set. Mas voltando à pergunta que Paulo, estavas a fazer. esquerda caviar, já viste? Esquerda caviar. O CDS a dizer esquerda caviar. Olha, imagina. Eu não estou a Quem ver diria? muito acima do caviar o que é que deva existir, mas Por isso se eu mesmo. pensar assim. Altos latifúndios no Alentejo. Caviar rima com espumante, É. champanhe. Ele deve ser o CDS não Perrignon, talvez, não sei. São Perrinhão. Assim como ocorre, assim de repente é o CDS não Um Perrignon. moezinho de... Ça va bien. Imagina ser pá. Nunca bebi. Isso tem que ser Está tudo só do lado alguns- que aquela questão de passo Brandão. Tu pudeste um alguns pequeno. eventos. Paulo, Em relação a esta temos de partir para notas finais. dita troca de palavras, isto é normal, porque estamos num período de pré-eleições, não é? Neste momento parece que é só 2 vozes, mas eu creio que nos próximos tempos que será acrescentadas outras vozes, com toda a certeza, assim que os partidos forem anunciando candidatos. Neste momento conheço apenas do Chega e do PS. Naturalmente que irão aparecer mais vozes e esta conversa não será apenas a 2, será com certeza com muitos mais, mas parece-me perfeitamente normal. Nem acho que esteja a ocorrer nada mais aceso que o habitual. Eu acho que existe aqui também da parte do PS uma estratégia que é correr atrás de tudo que mexe, e às vezes correr atrás de tudo que mexe se calhar não é a caça que se procura. Se Dá calhar, um às tiro vezes, na pedra e pode fazer ricochete. ou tiro no pé também pode acontecer. Por isso nada de anormal até ao momento, por isso nem vejo isto como nada de muito importante até para o contexto político em que estamos no momento, sinceramente. Muito bem, Fortuoso. Bom, em relação a este ponto, se me permites uma pequena correção aqui na frase que está a indicar o tema. PSD, que me lembro, não tenho de memória, um comunicado da Conselhia do PSD. Bom, não me lembro nenhum elogio, nenhuma crítica. Ele quer dizer, se calhar, Enfim, é a não resposta do próprio Não Brasil sei, que deu na não altura sei. Na altura, a resposta do PSD, a resposta do PS. Não, o Amadeu é presidente da Câmara, não é presidente da Conselhia do PSD. Ele respondeu. Foi do Márcio. Eles O Márcio é o líder do PS, mas foi o Márcio que não foram as estruturas, mas são os partidos. São os gostos que estão conotados. São os contundentes, os Não, grandes contundentes. com todo o devido respeito, e que por acaso são 2 amigos meus, tanto o Amadeu como o Márcio, quando baixa os óculos, não atenção. são nem a PS nem a PSD. E neste caso, o Amadeu respondeu como cidadão, /presidente da Câmara, não como... O Amadeu é Amadeu Albertino Albergaria.
Márcio como é presidente Márcio do PSD. Também. E na questão do Márcio Correia, este ruído que está, enfim, pessoa que publicou como candidato do PS e, portanto, não foi comunicado da Conselhia do PS. Em relação a esta questão que criou mais ruído, a questão do túnel de ausência do concurso ter ficado deserto, eu penso que o Márcio Correia pôs-se um bocadinho a jeito e não foi nos argumentos que foram utilizados, se calhar ficou um bocadinho, não foi muito feliz, no qual o Amadeu aproveitou muito bem o momento e fez uma publicação pública / esclarecimento e explicou as situações que depois, de facto, até aqui, já falei aqui neste programa, que é uma possível alternativa e que não vamos estar aqui a debater a questão. E depois também há outra publicação que não foi comentada, que também pensou que o Márcio escreveu como candidato a Presidente da Câmara, o encerramento do Centro de Saúde do BAU. Não foi por acaso que o Amadeu, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Amadeu Albergaria, na última Assembleia Municipal, informou que o centro que ia continuar aberto. De facto, isto faz parte da campanha, da pré-campanha, mas também digo já a vocês que estou a prever que no futuro próximo uma ou duas forças políticas vão apostar no ruído e no populismo. E, uma ou duas, pelo menos duas, que já é o habitual. E depois também vai haver outra força política que está sempre ausente, que é a prova disto, que no último programa o Nelson não teve programa porque esteve ausente, essa força política, e depois nesta altura da campanha vão aparecer quase como salvadores da pátria, que têm soluções para tudo e mais alguma coisa, e são até os primeiros a defender os trabalhadores. Mas depois há momentos que para uma pessoa conhecer, debater as ideias, dar a conhecer as ideias, e estão sempre ausentes. Por isso estou a prever que vai ser uma pré e uma campanha se calhar um bocadinho mais aguerrida que as últimas. É natural, é uma mudança de ciclo, apesar que tudo indica, e aqui não tenho a bola de cristal, mas todos os dados indicam que vai ser o Dr. Amadeu Albergaria o candidato do PSD. Isto vai aumentar, obviamente, que isto faz parte, e depois cada um tem as suas armas, os seus argumentos, e depois os feirenses na última hora é que decidem. Muito bem. Fortuoso Tomé a colocar no ponto final a nossa ordem de trabalho. Vamos partir para as notas finais. Notas finais, Eusébio. Olha, eu tinha aqui duas notas. Uma é de alguma forma chamar a atenção e incentivar e agradecer às associações do nosso Conselho, que normalmente estão ligadas ao Carnaval, portanto às festas de Carnaval que se vai fazendo nas diversas freguesias. Hoje em dia são poucas as freguesias que não têm uma atividade ligada ao Carnaval, e portanto isto normalmente está ligado sempre às associações, obviamente ainda com o apoio das autarquias, das juntas de freguesia, mas de alguma forma ainda por cima dizem que o tempo não vai ser assim grande coisa, que vai estar assim de chuva, menos foi o que me disseram. Foi que parece que está sol. Foi? Pronto, então olha, ainda bem. O que eu vi é que perspectivava-se sol para este Pronto, ano. se assim for, ainda melhor, será mais fácil. Alexandra, porque se estiver a chover e nem é por cima é chato estar as pessoas a organizar este tipo de atividades, que andam ali a perder noites e não sei das quantas, e depois a perder. Faz-se no domingo a seguir. A seguir, sim, já tinha conseguido. E depois queria também lembrar aqui uma pessoa. Eu copiei aqui dos apontamentos de Alexandra, mas estou a dizer isto que é para dizer que não é em primeiro, embora fui eu o primeiro a escrever, a primeira a falar, mas a Maria do Céu, que eu conhecia de vista, portanto nunca privei com ela, mas para aquilo que me foi dado a conhecer, portanto era uma excelente pessoa e que faleceu
vítima de um acidente em Cabo Verde, precisamente a fazer aquilo que ela mais... Santo Tomé, precisamente a fazer aquilo que ela mais gostava, que era dar solidariedade entre Portugal e penso que também Guiné, São Tomé, Cabo Verde. Pronto, era uma pessoa que estava ligada também à Associação Empresarial aqui da feira, Bombeiros da Rifana. Acho que nós temos que usar este tempo de antena que nós temos para realmente realçar estes vultos das personalidades que passam muitas vezes percebidas, e que com este trabalhinho de formiguinha que elas fazem é muito importante nas nossas freguesias e para a nossa comunidade, e esperar que ela, até pelo nome que é Maria do Céu, que esteja bem lá no céu e que descanse em paz, e que pronto, que olhe um bocadinho por nós também aqui, que precisamos, mas dar aqui este voto de solidariedade à família e agradecer o que ela fez enquanto cá esteve connosco. Sim, senhora, a Maria do Céu Nunes, que era tesoureira dos Bombeiros Voluntários da Rifana, criou uma ONG também, e era conhecida precisamente por isso, pelo seu sentido altruísta, uma pessoa que colaborava, que estava em missão em África precisamente, e que num acidente em São Tomé, e depois as redes sociais durante uns dias foram inundadas completamente por pessoas que o município teve um voto de pesar. Sim. Uma coisa que marcou também o Conselho nestes últimos tempos. Alexandra. Sim, eu acompanho esta nota de pesar, e reforçar aqui o exemplo dela. Também nunca, acho que só privei uma vez ou duas com ela, precisamente numa iniciativa, por organização de uma iniciativa da associação dela para esse fim voluntário. Não é por acaso que se chama Por Mais Sorrisos, e todas as fotografias que foram inundadas no Facebook tinham essa característica dela de estar a sorrir e feliz nas suas iniciativas. E pelo exemplo dela, falarmos aqui no voluntariado e fazer com que as pessoas também se deem um bocadinho mais nesta sociedade que vivemos nos nossos dias. Materialista. A par disto, também vi um apelo de um colega, Ivo Gomes, que também faz voluntariado no Coração da Rua, no Porto, e está a apelar também à possibilidade de bens alimentares, bens de higiene, que ele normalmente, sempre que vai fazer o seu voluntariado, leva para ajudar esta associação e distribuir nas noites em que ele faz isso. Também tinha aqui a questão dos carnavais, portanto apelar a que este fim de semana e na terça-feira se participe nos carnavais do nosso concelho, de modo a reforçar este trabalho e a apoiar este trabalho que é feito pelas associações locais nas várias freguesias que temos a fazê-lo. E por fim dar nota da primeira mulher a receber uma estrela Michelin, Marlene Vieira, e, portuguesa. Portanto, portuguesa, sim. Portuguesa e em solo, como diz a notícia, e portanto vamos aqui não sermos só cozinheiras, mas sermos chefes. Muito bem. Frutuoso Tomé, notas finais. Obviamente que eu até pensei que ia ser o primeiro a comentar hoje as notas finais. Obviamente só tenho uma nota para sublinhar. A minha nota é a nota, apesar da minha amiga Maria do Céu Nunes Silva, que fez parte da minha lista quando fui candidato à conselhia da feira. Lamento, por acaso era para lhe enviar esta semana uma mensagem para combinar um café. Lamento, porque também não enviei, porque sabia que ela estava em São Tomé, tipo umas férias, em lazer. Era para enviar, quando peço conhecimento que ela peça ser regressado, e lamento que não poder enviar e combinar o café com ela, porque vocês no futuro muito próximo vão entender o porquê e enviar esta mensagem. Já agora, acho que é unanimidade em relação à Maria do Céu. Para que saibam de uma coisa, a Alexandra falou de uma estrela Michelin, e é bom salientarmos isto. Eu por acaso já tinha visto isto nas redes sociais. O Ângelo Cardoso tinha colocado uma fotografia com isto,
e fez um post e agora ressalvou isso. E eu era para ter dito isto, mas esqueci-me, Alexandre, a sério. Passou-me completamente. Uma pessoa, às vezes, esta hora não é fácil, começa a ficar o cansaço também a marcar-nos. A Marlene Vieira, curiosamente, tirou o curso na Escola de Hotelaria de Santa Maria da Feira. Sim, aqui. Ou seja, por estes lados ensinou-se gente na tal escola que deixa saudades, que era uma referência em termos de ensino de hotelaria, que nós perdemos onde está a estalagem. Paulo. Bem, eu sobre as notas finais, naturalmente que me associo aos colegas na nota de pesar sobre Maria do Céu, não conhecia, mas pronto, há sempre um lado humano, há sempre uma perda que se lamenta e eu também não poderia deixar de não me associar a esse momento. Relativamente ao fim de semana que se aproxima, obviamente que estamos sexta-feira temos uma série de planetas todos juntos, não é? Sim, mas eu por acaso ia falar nisso no fim. Vão ver o futebol juntos. Por acaso eu ia falar nisso mesmo no fim. Eu sabia. Neste fim de semana vamos então começar com as festividades do Carnaval. Em Passos de Brandão tem alguma tradição. Este ano parece que vai haver uma novidade com o curso carnavalesco que vai começar em Santa Maria de Lamas, criticado um bocadinho lá por muita gente na freguesia, mas que do meu ponto de vista me parece... Começava quase em Lamas também. Sim, mas este ano vai começar eu não sei exatamente em que sítio é que começa em Santa Maria de Lamas, no parque, pronto. Mas parece-me que é uma forma interessante, juntar contrariamente ao que muitos não percebo porque é que não gostam da iniciativa, uma vez que existem vários participantes no curso de Santa Maria de Lamas. Nem é por isso. E havendo esta ligação... Claro, eu queria aqui o curso carnavalesco começava junto ao posto médico. Sim, ia quase a Lamas, junto à placa que diz Passos de Brandão. Não é essa a questão. A questão é que parece que em Passos de Brandão há uma série de pessoas que se insurgiram contra esta ideia, que do meu ponto de vista me parece um bocadinho estapafúrdio esse insurgimento, e eu acho que é de louvar que este tipo de iniciativas surjam, claro. Porque são freguesias vizinhas, são pessoas que se conhecem, que são amigas umas das outras, têm família num lado e no outro, e que têm afinidades de há muitos anos, não rivalidades. Eu acho que Passos de Brandão não tem rivalidades com Santa Maria de Lamas. E pode ter aí um bom casamento por uma agregação de freguesias. Começar no Carnaval, na brincadeira. Unidade de saúde vai ser só uma. Eu não vejo por aí. Eu acho as pessoas começam na brincadeira e depois têm casamento. Mas eu não tenho nada contra que as freguesias tenham este tipo de iniciativas, este tipo de interligações. Eu acho que nós vivemos às vezes um certo bairrismo bacoco. Claro, não se deve ter cada uma e não é por estar aqui Alexandra, mas é verdade que eu sei, que eu já presenciei, que há muita gente que integra o curso que até de Santa Maria de Lamas, o próprio percurso roça em Santa Maria de Lamas, e eu não vejo porque não associar também Santa Maria de Lamas a este evento, que não deixa de ser em Passos de Brandão, claro, não deixa de ser o Carnaval de Passos de Brandão, ninguém tira essa marca, e de alguma forma vai ser um curso que vai ter mais quilómetros. Vai ter mais quilómetros, sim. Parece que vai ter igual, porque o percurso vai ser alterado. Já não vai passar pelo posto médico, já vai direto para o tem, Alexandra, tem mais quilómetros. Acho que não vai ter. Que é um bocadinho absurdo. Porque não vai passar 2 vezes na praça. E não vai ter elásticos? Não. Deve ter. Muito bem. Mas há cabos dos joelhos. Eu sou um brincadeira. No meu grupo só vai ter autocarros. Paulo, para concluir. Tinha também uma outra nota que, por acaso, tem a ver com os astros. Não, essa vai ser no fim. Tem uma nota que tem a ver com um assunto que eu ouvi hoje de manhã, que é curioso. Microfone, Paulo, microfone. O Governo já arranja o cargo para mais de 1/3 dos autarcas do PSD que vão encerrar funções. Sério? Sim, neste ano. É verdade. Segundo as notícias são para isso. Alguns nós conhecemos. Eu não sei onde é que estão os de CDS aqui metidos, também foram incluídos nessa. No Ministério da Defesa. No Ministério da Defesa vai tudo para marchar. Mas não deixa de ser curioso. Quando se falava em Jobs for the Boys,
Where is Não the tem boys? muitos presidentes de... Pronto, estão aqui. Para não. E por fim, esse alinhamento que Isso realmente é só vai má haver dos língua, planetas, não é nada mal. Isso é má língua, Paulo. Não, Isso isto é uma boa é duro notícia. cotovelo. É. É factual, está nas notícias. Exatamente, É faz lembrar- factual. Eles não têm Isto é- autarcas, eles não têm Não autarcas. é É nenhuma factual. dor de Mas cotovelo, eles- mas eles- a questão é a esta, forma quando se como fala em o boys, Paulo disse em jobs boys, for the boys. Não, atenção que há malta que Quando contrata falamos de pessoal jobs e há for the outros que boys. despedem. pronto. Até os Há namorados, partidos que namorados. contratam e há outros que Quando se fala- despedem. quando Contrata se os fala em- namorados, não é? Quando Olha, se fala em imagina jobs que. for Olha, the vocês. boys, Ai, meu pronto. Meus Deus. caros, meus caros. Então, Não, mas ele não é acabou. verdade, É, Paulo, verdade. Ele ainda não acabou. Paulo, E em por relação fim, aos astros, efetivamente vamos astrologia, ter um momento alinhamento. da Até astrologia. ele não vai falar do astro e Eduardo Couto. É o Aquilo principal. que eu aconselho a quem Então, quiser entrevista. observar Aqui. será a partir do momento em que o Sol se puser, não é? Que procurem um sítio que não tenha obstáculos. Nuvens Sexta-feira. e nuvens. Conseguem, que não tenha, se não tivermos nuvens. Mas vamos como ter é óbvio. nuvens, sexta. Se tivermos um espaço, por exemplo, no coteiro, é relativamente bom. Eu cheguei- uma cena dessa. Cheguei, a primeira vez que eu fiz a Ou observação, seja, faz. primeira vez que eu testei um telescópio foi lá. Olha, Foi lá. Aí é que dá o casamento. desculpa, desculpa, Paulo, mas está vai ficar gravado. Portanto, quando surgir, todos são Parece uma testemunhas. Muito sério. um Ela também sítio, tem um marido lá em Mosel. Exatamente. mas O parece Eusébio um sítio respondeu interessante. Logo após o pôr do sol, conseguem Muito bem, observar-se muito bem. Vou os pensar planetas nisso. todos ao mesmo tempo, que não é Em uma Pombal coisa consegue muito normal. ver-se. Em Pombal consegue ver-se. Desde que tenhas- Vou Mas não tentar pode ver. ser da Tens lá um janela castelo em do... Pombal, podes ver. Pode ser da janela do... É só usar todo o castelo, está bem dar. E vejo a lua também. Estamos com a lua nova. Mas tem que virar para que lado? Tu não disseste. Tens que te virar para poeira. Para Começas lá a de perder, espinho. perder Sabes o onde pôr é do que sol. doente? Começas, alguns planetas não vão ser fáceis de observar. Muito bem. Saturno Meus está caros, muito tenue, mas o frutuoso- Vênus, Júpiter O e frutuoso Marte hoje vai levar cartão vermelho. Vênus Não é tem que o muito frutuoso- interesse. Vênus tem muito Tem muito interesse. interesse em Vênus. Eu. Vênus só se vê em. Eu usei é que em lua, em lua. O Eusébio tem Eu não interesse sou eu, em- estou a ver com atenção. Eu sei. O Eusébio fica muito sério. Quando o Eusébio fica Eles muito estão sério é sempre a complicado. discutir. É complicado. Isto A sério, é Não complicado. apreciam essas coisas. Meus senhores, Ó, Paulo, Olha, eu só queria dizer aqui uma coisa Sim. que eu era para dizer, esqueci-me, que esta estamos totalmente de acordo. Uma nota final. A Filipa Martins foi eleita agora há 5 horas a segunda melhor ginasta europeia. Muito bem. muito bem. Estava nomeada para as 5 melhores, ficou em segundo lugar. Não sei quem é que foi a primeira, mas Ela já não desistiu de ser. já, mas foi. Mas Bom, meus ela caros, foi mãe agora pela segunda vez. meus caros, foi assim mais uma Praça da República, numa altura em que estamos a chegar aos 25 anos, na próxima semana. A condução foi de Nelson Paes, Paulo Oliveira, Frutuoso Tomé, Vamos ter festa. Alexandra Souza Não, e só está a abrir. Eusébio Coimbra Amorim. Não tens aqui a fazer. Na próxima semana não é fácil, isto não é fácil. Na próxima semana será o Clube de Senadores, depois teremos a presença do Bloco de Esquerda. Vai ser Bloco de esquerda não, do Eduardo. Eduardo só. Sim, Então eu vou aqui o Eduardo Isto não não há precisa do bloco de condições, não há esquerda. condições. Não precisa, porque o Eu vou Eduardo... cortar os microfones, senão, assim, só tenho o meu microfone aberto porque não há condições, este final é mesmo sem condições. Dentro de 2 semanas e depois regressaremos então com a Praça da República. Quanto a mim, até à próxima semana com mais um Clube de Senadores, com Elísio Costa Amorim e José Fernando Moreira, a partir das 21 na próxima quarta-feira. Então, até à próxima quarta-feira, um excelente fim de semana, uma ótima semana. Continua na sintonia dos 92 FM da Rádio Sintonia.